Cara, não tem jeito. A competência define como é que vai ser o teu jogo. A coragem vai fazer você vai fazer você executar. Tomar decisões e se arriscar. A consistência é o que faz você ganhar o jogo. É o movimento e vai fazendo a gente querer mais ali daquele movimento. E entender que todo momento a gente tem que crescer mais um pouco e encontrar o melhor caminho. É que o dinheiro deixa de ser um problema pra você, aí, cara, é muito perigoso. Porque o inimigo do sucesso é o sucesso, irmão. Sim. É muito fácil cair na zona de conforto quando tá tudo bem. Um mês de full sales, a gente já fez 1 milhão a mais de faturamento. Então, que isso? Isso sem aplicar quase nada, né? Porque foi só algum conteúdo ali que a gente conseguiu pegar e botar na equipe, fazer ali, e a equipe treinar um pouquinho mais, já deslanchou. Opa! Antes do podcast começar, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sales System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sales System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Espero lá e um bom podcast para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos um cara aí que tem multimilionário, filho. Meu Deus, isso aí é rico, hein? Esse aí! Ó, tem gente que pensa que é rico. Esse? cara A cara do... Meu Deus do céu. A cara dos outros. Que isso? O cara é brabo. Brabo. Tem a galera que sentou aqui que acha que é rico, ele é mais. Ah, é? Você não acha, não? Então vamos ver. Durante o episódio a gente vai descobrir. Você vai descobrir durante o episódio. Mas antes de eu chamar esse convidado, quero fazer um pedido pra você especial. Cara, já deixa aquela curtida, já clica no joinha. Sem certeza que tu vai gostar, vai ser um papo de milionário e a gente também é milionário. É isso aí. Ser um papo de milionário, papo de quem sabe de negócios, de grana, de business. Então já deixa curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação assim que postar vídeo novo no canal. Toda terça-feira tem podcast da Full Sales e toda quinta-feira tem... Não, toda terça-feira tem podcast comercial Faixa Preta, que é um podcast onde a gente traz ali conceitos sobre comercial para agregar na sua vida. E toda quinta-feira nós temos o podcast da Full Sales, que é podcast onde a gente traz convidados relevantes para agregar na sua vida, na sua saúde, seus negócios, seus vídeos, sua mentalidade, seja lá o que for. E antes de chamar o convidado, também quero fazer um agradecimento especial a Dom Pagamentos, que é o nosso gateway de pagamento, né, Matuto? Que a gente roda. Taxas boas, taxa justa. Então, aqui embaixo, na descrição, ou em algum lugar da sua tela, vai ter um QR Code para você preencher o formulário e conhecer um pouquinho mais sobre eles. E tenho certeza que você vai gostar. Afinal de contas, empresário quer taxa, quer baixar taxa, porque quanto menos você paga de taxa, mais lucro sobra no seu bolso. Vamos chamar o convidado? Vou ler o currículo dele aqui, Matuto. Meu Deus do céu, vai. CEO do maior ecossistema de empresas do digital no Brasil. Tô te falando. Continua. Com 14 empresas no portfólio, incluindo Perfect Pay, Monetize, Vega Checkout e Afiliados Brasil. Palestraremos lá, hein? Estaremos lá palestrando, vamos falar sobre isso aqui também. Ele que é ex-policial rodoviário federal, somando mais de 250 milhões em vendas através do marketing digital, antes de criar a plataforma Perfect Pay. Um empreendedor que saiu do zero e hoje ajuda o mercado com várias soluções. Com vocês, Leonardo Zanetti. Fala, Léo.
Brigadão aí vocês primeiro, obrigado Matuto, obrigado aqui Yuri pela oportunidade de poder falar aí com a audiência de vocês e, cara, vamos entregar o ouro aí, vamos fazer essa galera faturar alto aí também. Faturar alto ele entende. Que legal, né? Eu te conheci, cara, na mentoria do Aguiar, não sei se você lembra. Me lembro. E aí, eu me lembro que naquela época eu falei pro Aguiar lá no Macol que eu queria rodar PLR. Naquela época lá atrás, que eu tinha uma outra empresa. Ele falou, não acredito, você não sabe quem tá aqui. Ele puxou o Zanetti pro meio da call, falou, esse cara aqui manja de PLR. E eu não conhecia o Zanetti ainda. Eu vim descobrir, cara, que o Zanetti fez 6 dígitos por dia. Não sei, quantos dias foram? 395 dias seguidos. Cara, 395? Mais de um ano? Mais de um ano 6 dias seguidos? Por dia. Mínimo 6 dígitos de comissão nossa, né? Que ainda tinha afiliado, então variava ali de faturamento entre 100 e poucos mil a 400 mil. Né? Dia? 400 cada dia? Dia. Caralho. Isso em 2017. 2017. Tudo mato ainda. Tudo mato. Tudo Não, mato. e o cara não sabia que era rodando. digital ainda. Hoje em dia tem muita gente que não sabe que é digital, nem naquela época então, 2017. Em 2017 eu tinha acabado de ter a minha mudança. Eu tava no mercado como mais offline. E eu tinha um cursinho no digital que chamava Eleve-se, que era um treinamento de autoestima. Até hoje, Até hoje tem na plataforma lá que a gente passa. E, cara, 2017, cara, tudo mato ainda, né? Digital explodiu, foi em 2014? Então, começou esse digital nesse formato que a gente conhece mais 2013, 2014 ali vindo do Fórmula de Lançamento, né? Foi o primeiro, acho que trouxe esse movimento para o Brasil. E de lá para cá, realmente, afiliado não existia, afiliado era fraco na época. Em 2012, 2013, quando eu comecei afiliado, que fizesse 4 mil por mês era rico. E a gente, 4 mil reais, né? Nem 4 mil vendas, não. Aí, em 2016, a gente conseguiu já um movimento de afiliados fazendo mais de 6 dígitos por mês. Vocês como afiliados? Eu como afiliado mesmo, 2015 isso ainda. Tem todo tipo de empresário que assiste o podcast. Para que o pessoal em casa entenda o que é o modelo de afiliação. O que é isso? Afiliado, você vende o produto de outra pessoa, o produto que não é seu. Algum produtor veio, criou um produto e ele já tem uma oferta validada ali de certo modo, ele já consegue vender aquele produto bem. E aí ele abre esse produto para afiliados virem e vender o produto dele. É como se, por exemplo, quem é de negócio local aí, você tem uma clínica, você vende algum serviço na clínica, se alguém oferecer tua clínica, tu dá uma porcentagem de... É um vendedor, né? É um vendedor. Um atravessador. É um vendedor para você, é um vendedor que... Uma espécie de vendedor. Que vai ganhar uma comissão sobre a venda que ele fizer. Só sobre o que ele fizer, não sobre o faturamento todo da empresa. E ali, como afiliado, a gente tem a oportunidade de fazer a nossa própria jornada, assim, a gente faz o nosso próprio anúncio, a gente faz o próprio, sei lá, a própria VSL, às vezes, por oferta do produtor. E a gente não tem toda a carga de eu precisar ter um suporte para o cliente, porque o produtor já dá esse suporte, eu precisar ter uma recuperação de venda, porque o produtor já faz, eu precisar ter um funil de e-mail, porque o produtor já faz. Então, tem algumas vantagens de começar como afiliado. Então, você começou como afiliado? Comecei como afiliado nesse mercado. Uma curiosidade, então podemos dizer, talvez, que você, né, recentemente, você adquiriu a Fiage Brasil. Teve alguma influência pela assim, cara, eu comecei como afiliado e minha vida mudou como afiliado? Teve uma questão de missão ali nessa compra? Tem também, porque a Afiliados Brasil, em 2013, foi a primeira vez que eu tive presencialmente com o Fernando Muniz. E o Fernando Muniz é meu sócio até hoje. Em 2013, eu encontrei com ele presencialmente no Afiliados Brasil, sentei do lado dele ali assistindo as palestras. Quando eu sentei em 2013 no Afiliado Brasil, eu falava, vou estar nesse palco um dia. No ano seguinte eu estava no palco, isso é bem legal. Porque é meio que a meta, né? Assim, a gente quer realmente ter um reconhecimento e tal, e estar no palco de um evento desse grande é um dos maiores reconhecimentos, eu acho, que a gente tem ali como afiliado. E é um espaço que a gente, no Afiliados Brasil, é um espaço legal por causa disso, porque ele não visa tanto trazer cara de grande nome do mercado, não visa trazer só o cara que tem nome, que sabe fazer uma palestra boa, visa trazer a galera que vai entregar o conteúdo de verdade, que é o que está funcionando agora. Então, os principais palestrantes do Afiliados Brasil são essa galera que tá no jogo agora, não é aquela galera que, sei lá, 2 anos atrás esteve no jogo, funcionou e... Galera que viu troféu, né? Qual foi o ano que você participou lá da Afiliados? 2013 como cliente lá, né, assistindo as palestras, 2014 já como palestrante. E aí você já palestrou de algum resultado que você teve? Palestrei do resultado que eu tive com um produto que eu vendia, que era o de concurso público. Enfim, de vários, como afiliado, eu comecei a ter uma escala legal ali. Opa, desculpa interromper o seu podcast, mas eu prometo que vai ser rápido. Presta atenção nisso aqui.
No primeiro ano de operação, a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturar até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas. E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados, com soluções que organizam e otimizam sua equipe e funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica no link aqui na descrição e agenda agora mesmo o seu diagnóstico com o nosso time. A gente vai identificar gargalos e desenhar juntos o plano ideal para você alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Agora, bom podcast para você. Só contextualizando, assim, de forma geral, a minha história ali nessa jornada, o Fernando, a gente tinha uma parceria legal, tinha um contato legal, né? A gente não tinha uma parceria ainda, uma sociedade, mas aí eu ensinei ele a fazer uma página com Optimize Price. E ele chegou, cara, você me ensinou em meia hora a fazer um negócio que eu pago 600 reais para os outros fazer, você tem que fazer um curso disso. Não vou fazer. Aí ele faz um curso disso que eu faço junto contigo. Pô, mas você não dá aula, dá? Não, vou dar aula só para te ajudar a você se lançar. Aí lancei, logicamente não vendeu tanto, mas o primeiro curso ali e tal, mas é a coisa da experiência, né, que a gente vai adquirindo com o caminho. E ali eu comecei a entender como é que era a jogada de ser empreendedor, né? Acho que tem 3 pontos que eu coloquei nesse início de jornada desde aquela época, que era competência, coragem e consistência. Caramba. Hoje eu adiciono o quarto, que é comportamento. Mas vamos lá, vamos no competência. Competência é a gente saber fazer o que está fazendo, saber ter pelo menos o mínimo ali de estruturar. Isso você aprende em qualquer vídeo do YouTube, aprende com qualquer curso. Aprender a subir uma campanha no Facebook, por exemplo. Pô, isso eu aprendi em qualquer curso. Qualquer cursinho vai aprender isso. Mas você precisa dar coragem. Aí, até na competência tem a frase que eu falo sempre: a experiência de fazer faz toda a diferença. Não adianta nada você ter competência e você não aplicar. Testar, colocar em prática. E aí vem a coragem, porque você só vai conseguir testar se você tiver coragem de fazer. E aí a coragem de você colocar ali o dinheirinho no Facebook e acreditar que vai voltar mais do que você colocou. Uhum. Ou que você, de repente, que eu acho que é um grande erro da galera, nas primeiras quedas a pessoa desiste. E a minha, eu até falo que tem 5 dias que mudaram minha vida, que foi quando o Fernando chegou para mim, cara, tô fazendo 50 vendas de um produto digital. Pô, mas 50 cancelado, boleto e tudo mais. Ele, não, só 50 vendas aprovadas. Cara, me mostra isso aí, me ensina aí. Que eu não fazia na época, eu fazia 5 mil, 10 mil por mês ali na época como afiliado. E ele já estava fazendo, se ele estava fazendo 50 vendas por dia, ele ia fazer 50 mil no mês. E aí eu já, cara, me mostra isso. Aí ele falou, tu tem que pagar a mentoria desse outro cara que me ensinou. Pô, beleza, quanto é a mentoria? 10 mil. Fui lá, me arrisquei, joguei 10 mil na mão do cara, tinha 22 mil na conta na época. Joguei 10 mil na conta do cara, tinha 12 mil. 12 mil eu tentei com o que o Fernando me ensinou. Aí o Fernando, primeiro dia, coloca 500 reais. Aí eu, pô, beleza, vou colocar, né? Me deu anúncio, me deu estrutura, me deu tudo. Fui lá, coloquei. Primeiro dia deu 250 reais, de 500 reais. Negativo, absurdo. Aí eu falei, cara, Fernando, vou parar. Ele, não, para não, deixa eu dar uma olhada aí. Ele olhou comigo, cara, agora duplica esse, para esse e escala esse aqui. Aí, cara, tu tá mandando escala negativo, vai dar mais negativo, porra. Vai dar Você é merda. louco. Essa porra vai dar merda. Aí, segundo dia, deu, tipo, já tava nos 600 reais, voltou 400. Eu falei, tá menos negativo um pouquinho. Aí, terceiro dia, mesma coisa, ele escala essa, para essa, duplica. Aí, terceiro dia, ele chegou para mim, quarto dia já, né? Ele chegou para mim, tava uns 800 reais, começou a virar 750. Opa, tem uma coisa acontecendo aqui. Aí ele me explicou, cara, você tem que escalar o que tá dando resultado. Só tu olhar, qual o público que tá dando resultado melhor? Escala esse ou duplica esse, porque às vezes duplicar pega público novo, e pausa aqueles que estão ruins, porque não vai vender mais. Então não fica insistindo, né? Porque tá no ar que vai vender. Aí ali eu entendi o jogo, em mais uma semana daquilo ali eu acabei com os 12 mil que eu tinha na conta, peguei aluguel de casa, tudo, botei tudo no Facebook e acabou minha grana. Cheguei, liguei pra minha mãe, me empresta 30 mil que agora deu certo. Pedi o dobro já, né? Vou jogar o dobro. Aí botei os 30 mil, então esses 42 mil que eu investi virou 72 mil no primeiro mês. Caramba. Peguei e reinvesti os 72 mil, virou 120 mil. Não virou 100% de ROI, que era o que todo mundo queria na época, né? Mas, cara, esses 120 mil já fez eu nunca mais, depois daquele dia, nunca mais eu fiz menos de 100 mil por mês. Porque ali eu entendi o jogo e sabia como funcionava. E às vezes é isso, a coragem é esse ponto. 5 dias que fizeram mudar totalmente a minha vida para sempre. Você foi dormir Você poderia não ter feito, né? Você poderia naquele momento dar a objeção, pô, mas eu tenho 22 mil, cara, eu não vou pagar 10 mil num curso. Não vou pagar 10 mil num treinamento. Pô, mas eu tenho isso aqui, pô, tomei pau, pô, velho.
Não vou botar mais dinheiro. Pois é, quanta gente não deve chegar pra vocês e falar assim, pô, não vou investir no treinamento de você porque, pô, o valor que eu investiria no Facebook e vou dobrar o valor. Cara, mas o quanto esse conhecimento não pode fazer você escalar muito mais. É muito E maior. eu tava feliz, assim, com os 15 mil, 10, 15 mil que eu fazia por mês naquela época. Eu era policial rodoviário federal, tinha um salário bom, eu tava ganhando uma renda extra legal. Eu quero voltar aí depois. É Eu pra quero voltar entender. nessa história, na tua história. E aí, beleza. Aí aquele lado, pô, beleza, tive competência de aprender ali, fiquei 2 anos ali aprendendo, então demorou ter o primeiro resultado legal, escalado. Aí entra consistência. Aí coragem, aí entra consistência, porque se você não, cara, não tem jeito. A competência define como é que vai ser o teu jogo. A coragem vai fazer você vai fazer você executar, no Tomar final de decisões contas, tomar arriscadas. decisões e se arriscar. Mas a competência é que vai ganhar o jogo, não tem jeito. Eu acho que é A bem a consistência. consistência, desculpa. A consistência é o que faz você ganhar o jogo. Porque não adianta nada você ficar só, eu sei o que fazer, eu sou o melhor do mundo, eu fiz milhões de cursos, mas você não botar em prática. Isso aí. Então, acho que é bem esse caminho. Quanto mais você vai executando, mais você vai sabendo para que jornada que você tem que ir, para que Às caminho vezes que o cara você ele tem que fica ir. com a cabeça grávida, o pessoal fala, né? Tipo, É. o cara vai, não, eu preciso estudar, só que não coloca nada em prática. Às vezes o cara até teve algum resultado e vive do Isso aí. resultado passado. E antes dessa jornada ali, quando eu estava nesses 15 mil, eu ficava muito nessa história de culpar os outros. Eu não consigo ter resultado porque não sei quem não me ensinou legal. Não sei quem não fez não sei o quê. Ali eu vi, cara, não são os outros, sou eu. Eu só precisava mudar o meu comportamento. Então ali eu comecei a mudar o comportamento de, cara, eu tenho que seguir por esse caminho. Parei de ouvir essas pessoas que ficam falando, não dá certo, não dá, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. A família inteira, né, fica, não, pô, teu concurso é bom, fica no concurso, tudo mais. E aí tu tem que meio que realmente ser um momento tem que ser aquele egoísta, de sair de todo mundo, de não ir pra festa, de não ir pra lugar nenhum, porque, cara, não é um ambiente que vai fazer você crescer mais. Isso aí. É um ambiente que tá te atrapalhando a crescer, porque todo mundo tá com a mentalidade, não, isso é tudo mentira, isso é tudo golpe, isso é tudo falso, isso é tudo... então eu tive que afastar, tentar pegar um outro network, que é o lado da ambiência que a gente fala um pouco, né? Que eu acho que também a ambiência tem um lado que a gente estava até conversando mais cedo, né? Que é o lado o momento certo para você ter ambiência. Não adianta Sim. falar assim, agora eu vou me mudar para o melhor bairro, pagar caro, para estar com as pessoas certas. Cara, você não está pronto para estar ali. Tanto gente que eu conheço que foi Tua pra Faville. mentalidade não tá pronta, você não tem resultado. Você não tu tem grana para manter lastro, aquela história. Tu Você não tem lastro. Exatamente. Então tem um momento certo de você entrar na ambiência certa, né? E aí é o que eu falo do comportamento. O comportamento vai fazendo a gente criar hábitos, a gente criar o movimento, e movimento gera movimento, e vai fazendo a gente querer mais ali daquele movimento. E entender que todo momento a gente tem que crescer mais um pouco e encontrar o melhor caminho. Eu acho que na nossa jornada, desde essa época, sempre teve uma coisa que a gente fala até de meta hoje em dia. A meta, sei lá, se eu botasse mais meta, de repente eu alcançava. Com o meu sócio, a gente nunca teve meta, assim, bem definida. A meta era, cara, vamos fazer o máximo possível, o mais rápido possível. Quando eu tiver dinheiro, eu penso qual que é o propósito, qual que é a meta, o que eu quero fazer na minha vida, sabe? Sempre foi essa a meta principal nossa. E aí, quando a gente chegava no nosso maior faturamento, todas as vezes, até agora com a plataforma, todas as vezes que a gente chega no nosso maior faturamento, cara, batemos nosso recorde. Eu chego pro meu sócio e falo assim, tu já sabe qual a pergunta. O que eu preciso fazer para dobrar? Porque o momento que tu tá no ápice é o momento que a gente tem que olhar para trás, retrospectiva, olhar para o que está acontecendo, olhar, cara, o que eu acertei, o que eu errei e onde eu tenho que mexer nos pauzinhos aqui para eu conseguir escalar o dobro disso. É exatamente isso que eu ia falar, porque quando a gente tá. Eu falo muito. Quando você tá na merda, você tem um motivo muito forte para você sair de onde você tá. Uhum. Que é sair da merda. Uhum. Você tá na merda, você tem um motivo assim, eu tenho que sair da merda. Só que quando você atinge um certo nível na vida, né, que o dinheiro deixa de ser um problema para você, aí, cara, é muito perigoso. Uhum. Porque o inimigo do sucesso é o sucesso, irmão. Sim. É muito fácil cair na zona de conforto quando tá tudo bem. Muito né? fácil. E é muito fácil, por exemplo, tu tem o recorde de faturamento na empresa, é muito fácil entrar no comodismo. Né? Uhum. De celebrar e ficar. Tem nem a pessoa, às vezes, ela chega no topo e ela começa a celebrar o topo. Só que ela esquece que ela tem que mudar a visão dela para um novo topo. E ela fica celebrando aquele topo. Vive de sucesso passado. De troféu, né? Aí daqui a pouco ela olha, puf, deu merda. Então, Uhum. então essa pergunta que você se faz, cara, ela é muito importante. Cara, Porque se você não se faz essa pergunta,
você cai numa zona de conforto e fudeu. Pra mim, eu até falo que essa pergunta equivale milhões. Vocês mesmo bateram o recorde agora, o último mês, né? Que vocês verdade. publicaram lá com a gente. Cara, se vocês fizerem essa pergunta agora, beleza, o que eu preciso fazer pra dobrar? Vocês nem acreditam que é possível dobrar, mas vocês vão pensar assim, cara, de repente se eu botar uma pessoa a mais aqui na operação, botar um outro cara aqui, um outro cara aqui, atender um outro público, pegar uma outra captação de público. E sabe o interessante? A nossa meta não era o que a gente bateu, era menos. É. Era Só 3. que era 3 milhões de reais, a gente bateu 4,1 mais ou menos. Com isca deu um pouco até mais, 4 milhões e 150 lá. Só que o que a gente percebeu? Que a gente já estava estruturando a empresa para conseguir chegar nesse faturamento, para conseguir bater isso. Uhum. E a gente está sempre fazendo essa pergunta. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu vai fazer com que a gente consiga chegar no próximo patamar de faturamento é inteligência artificial. Uhum. A gente está investindo nisso desde novembro, eu acho. Cara, a gente já está investindo nisso por quê? Porque a gente sempre está fazendo essa pergunta. O que pode... Na verdade, a pergunta que a gente faz é o seguinte. A gente sabe que quer chegar lá em 12, 15, 20 milhões de faturamento mensal. O que pode travar o nosso faturamento? Uhum. Que é a mesma pergunta, na verdade, né? É. Tipo, é semelhante, né? Você, na verdade, com essa pergunta aí, você vai analisar mais quais os riscos da sua operação que vão Exatamente. fazer você travar num certo momento. Que é interessante também. Se você quer crescer de forma sustentável, né? De forma a longo prazo, realmente você tem que pensar mais por esse lado. A gente sempre foi muito dessa outra filosofia de, cara, eu quero faturar o máximo possível, o mais rápido possível, e quando tiver dinheiro eu penso em me organizar. Com o mínimo de Saquei. esforço possível. Então é caos mesmo, a gente sempre buscou caos no meio de uma operação de crescimento. Eu acho que é esse lado, né? No início, quando a gente é muito imaturo, a gente busca fugir do caos. Então a gente quer tranquilidade, processinho, facinho e tal. Quando a gente começa a amadurecer um pouquinho, a gente começa a aceitar o caos. Aí depois que você cresce, você começa a buscar o caos, porque é no caos que você sabe que vai crescer muito. É verdade. Isso é muito legal. E é o caos que vai fazer você, inclusive, ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro, vai fazer você ter um propósito de acordar e, cara, tô com um burro cheio de dinheiro lá, pra que eu vou entrar na empresa e vou ficar no operacional me preocupando com isso, criando processo lá com gente que às vezes nem... Não vou falar do meu caso, mas às vezes tu entra em empresa que, cara, às vezes os funcionários nem ouvem o que você tá falando. Uhum. Tu tá falando, ele tá blá, 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 sabe aquela... Tá em outra frequência. Tá né? em outra frequência, porque você tá querendo crescer num nível que pra você já virou um desafio. Pra ele ainda tá no lado do, cara, eu quero meu salário no final do mês. Então tem essa outra história também, sabe? E às vezes você cansa disso. Se você não tiver realmente começar a botar um propósito na tua cabeça do porque você vai acordar ou qual desafio você quer alcançar próximo, você começa realmente a relaxar. E aí entra na zona de conforto, que é o ruim, né? Sem perceber. Que aí você fala assim, posso viajar o mundo agora, por que eu tô aqui? Por que eu tô me estressando tanto assim? Cara, agora eu quero voltar lá atrás. Porque você foi PF, né? PRF, né? Polícia Rodoviária Federal. Eu imagino, assim, eu olhando assim, uma imaginação, uma alucinação, que você foi adestrado para concurso público. Total. Né? Você era da onde? Eu sou carioca, né? Sou daqui do Rio de Janeiro. É do Rio mesmo. Do Rio, eu acho que é o maior exportador de concursado no Brasil. Talvez Brasília seja maior. Acho que ainda Brasil, acho que Rio de Janeiro tem muita gente em Brasília que é do Rio. Caramba. E aí, tu foi adestrado porque, infelizmente, a diferença entre o ser humano é adestrado igual um cachorro. Sim. Né? E aí, tu vira empresário em algum momento, mas quando tu virou empresário, tu tava na polícia. Sim. Cara, o que aconteceu nesse bolo aí? Então, eu quando entrei no marketing digital, eu entrei só querendo ganhar uma renda extra. Vou ganhar uns 4 mil reais, 5 mil reais por mês, já vou conseguir comprar um carrinho melhor, vou conseguir fazer uma viagem. Me dera renda extra mesmo. É o que a galera entra como afiliado para conseguir só uma rendinha extra. Que hoje a galera busca mais os 10 mil reais ali, né? Na minha época eu buscava os 4, 5 mil reais, estava feliz da vida. O real também mudou, né? O real mudou também, isso aí. Mas a minha família é tudo concursada. Meus tios são juiz federal, analista do IBGE, analista do Bacen, só concurso top. Receita Estadual de São Paulo, só concurso gigante. E eu vim, logicamente, crescendo. Minha mãe é concursada e tudo mais, com o treinamento dela. Você vai ser concursado, você vai ser concursado. Nossa. Tanto que eu entrei no concurso público, PRF, meu irmão é concursado, a minha cunhada é concursada e minha esposa é concursada. Todo mundo virou... A gente fez isso na minha cabeça de todo mundo em volta. Porque realmente é bom. De certo modo, assim, a gente tem uma garantia de salário ali no final do mês, a gente tem uma garantia de salário bom, né? Faça chuva, faça sol, o salário vai cair. Não tem preocupação da empresa falir. Mas assim, eu tava querendo... Eu nunca fui... Eu acho que eu entrei no concurso certo, que foi a polícia. Eu não sou de ser policial.
Eu não tenho, eu sou tecnologia. Então, eu entrei na polícia, assim, então não era aquele cara vibrador que gostava de estar ali trabalhando, fiscalizando e tal. Tem várias histórias engraçadas, até um montão. Mas eu não era esse cara vibrador de estar ali, pô, quero estar ali, quero pegar droga, quero pegar os outros e tal. E aí, o que aconteceu? Ali nessa jornada minha, eu estava na polícia ainda, esse faturamento todo, aí comecei, aí lançamos o Frase da Conquista, que é a PLR, lá em 16, 2016, 17, não, 16 inteiro a gente fez 1 milhão por mês ali com Frase da Conquista, pelo menos isso, mínimo 1 milhão por mês. Hoje quanto na época? Isso é um Roas, produto só. o Roas. O Roas era 100% no mínimo, 100% de Roas de ROI, dois, de pelo retorno. Pelo menos dois. Na época fazia fácil isso. E aí, 2017, finalzinho de 16 a gente lançou o encapsulado. 2017 a gente ficou nesses 6 dígitos por dia e eu tava na polícia ainda. 2018, início de 2018, quando eu peguei uma apreensão de droga, o cara quase passou por cima da gente, fugiu no mato, a gente não conseguiu pegar a pessoa, 1 tonelada de maconha. Aí no final desse plantão, ficamos lá presos. Isso foi tipo 10 da manhã de um dia, aí tem aquela burocracia toda. 6 da manhã a gente resolveu do dia seguinte a situação. Caraca. Aí essa confusão toda, o colega chegou no final do plantão e falou assim, cara, se eu ganhasse em 1 mês de salário, se eu ganhasse em 1 mês o que eu ganho em 1 ano de polícia, eu saía da polícia hoje. Aí eu falei, puta, eu ganho por dia essa porra, o que eu tô fazendo aqui? Nesse dia eu liguei pro chefe, tô indo embora, eu sei que eu tenho que cumprir um prazo, mas eu não vou cumprir. Se quiser mandar pra corregedoria, eu sei que minha punição é 5 anos sem concurso público, tudo bem, pode mandar a punição. Inclusive, tô indo pra Disney com meu filho quarta-feira. Então, nem conte comigo mais daqui em diante. Eu tô indo na delegacia entregar arma, entregar tudo e vou embora. Nesse dia. Quando ele falou isso, eu me toquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Segurava Correndo você risco. lá, a crença? Não, me segurava a segurança. Era a segurança porque, pô, no final das contas tem filho, tem família. Aí é aquela história, né? Cada um sabe o seu momento de quando deve dar o próximo passo. Eu acho que não tem como a gente falar, pô, cara, dá o próximo passo antes ou dá o próximo passo depois. Tem gente que tem família, tem filho, tem gente que tem, sei lá, vive numa situação ruim, vive numa situação diferente. Então, ou tem gente que é solteiro. Cara, solteiro realmente pode dar um passo desse e depois voltar atrás. Não tem muito Cara, problema. eu acho que naquela época, assim, olhando pelo olhar de comportamento humano, não era essa segurança, sabia? Era o que a minha mãe, o que a minha família, o Também, que a galera vai também, pensar. Porque também. era todo mundo concurseiro. Tu foi Como que o ensinar pessoal a reagiu? tua mãe, ela de certa forma, tipo assim, você tá Sim, maluco? sim. Era decepcionar, de Os certa pais. forma, os pais. Sim. Né? Então, acho que tinha muito Então, disso. essa época eu já tinha perdido minha mãe. Aí, que minha mãe foi realmente a maior incentivadora de tudo. Eu virar empreendedor, de certo modo, emprestou 30 mil ali e tal, no início. Caramba. E ali em 2017, quando eu tava nesse maior faturamento, 6 dígitos por dia ali, no mínimo, a minha mãe teve câncer. Aí ficamos lá ainda uns 2 meses ainda acompanhando ela no hospital. E aí o Fernando foi me visitar, o sócio foi me visitar um dia e falou assim, cara, como é que tá a cabeça? Eu falei, cara, a única coisa que passa na minha cabeça é, minha mãe tá ali deitada, podia me ensinar muita coisa, eu sei que ela vai morrer, mas ela não vai ensinar porque vai morrer. E, cara, esse conhecimento que a gente tá fazendo 6 dígitos por dia, que eu acho que hoje a gente é o top 1 do mercado, se não é um dos top 3 do mercado, Acho que na época. acho que a gente era top 1. Hoje eu sei porque a gente a gente rodava na Monetize, né? Que hoje a plataforma é nossa também do grupo. Hoje eu sei que a gente era o top 1. Mas a gente deve ser o top 3 no mercado hoje. Eu falei pra ele. E, cara, esse conhecimento não pode morrer com a gente. Ele tem que ser liberado pro mercado de alguma forma, porque, cara, vai morrer com a gente. Aí ele falou assim, pô, beleza. O que dá pra gente fazer é criar uma mentoria ou um curso, mas eu acho que a gente vai criar só concorrente, não parceiro. Cara, eu falei pra ele, cara, eu sabia que tu ia dar essa resposta, mas eu vou pensar em alguma coisa. Aí 1 ano depois ali, quando eu saí da PRF já, aí começamos a reestruturar a empresa, entender que não era só faturamento, era lucro que é importante, começa a ter umas visões diferentes, né? Que eu fazia ali 7, 8 milhões de faturamento mensal, mas sobrava pouco lucro no final. Teve uma época ali que no finalzinho tava, sei lá, 7 milhões voltando 500 mil, 600 mil de lucro no final. Caramba. Então, muito pouco lucro, né, pro tamanho da operação. Sim. E aí, muita operação é muita gente trabalhando, muito trabalho, muito E se suporte. faturar muito menos, tudo. você tá ferrado, né? Se faturar menos, ferrado. Aí a gente foi olhar para nossa operação, a gente falou assim, cara, Facebook representa metade do nosso faturamento com metade do custo que a gente cobra, que a gente gasta com redes, sei lá, que a gente usava Taboola, Outbrain na época também. Aí a gente falou, cara, vamos cortar totalmente Taboola, Outbrain. Aí a gente saiu do faturamento de 7 milhões para um faturamento de 2 milhões e meio
com 500 mil de lucro. Caraca. O mesmo lucro. E aí a gente falou assim, cara, era só isso, a gente precisava. E aí diminui equipe, diminui suporte, diminui problema de logística, diminui tudo. Com o mesmo lucro. Com o mesmo lucro. E aí a gente começou a entender, cara, não é lucro que importa, não é faturamento que importa, é lucro que importa. Repete essa frase aí pra galera. Não, para de ter ego de faturamento, tenha ego de lucro. É Busque O lucro. que importa é dinheiro no caixa, Que meu importa cara. é dinheiro no Faturamento, eu falo bolso. que faturamento é métrica de vaidade. O que importa é lucro. Sim. O que vai importar é a última linha do DRE. Totalmente. Hoje eu sei totalmente isso, bem claramente. Tem um certo momento que você precisa escalar e você realmente tem uma margem menor, não tem problema. Uhum. Mas, porque às vezes vale a pena. Beleza, vou fazer 10 mil, vou vender 10 mil reais, vender 20 mil reais, gastando 10 mil reais, estou fazendo 100% de lucro. Mas, pô, estou ganhando 10 mil reais. Então, às vezes vale a pena realmente você faturar 1 milhão para ficar com 100 mil no bolso de lucro. Sim. Então, porque, pô, beleza, você tá com 10%, mas o lucro é muito maior que tá sobrando no final. Então, também você tem que balancear a história. Mas eu acho que assim, nesse tipo de empresa, numa operação assim, até R$1 milhão no mês, você não tem uma operação tão robusta, não é tão grande. Sim. Agora, você faturar 7 milhões para ter o mesmo lucro que você teria com 2,5 milhões. Sim, eu tinha, na época, já 54 funcionários já Então. rodando com a gente. Porra. E então já tinha uma galerinha boa. E ali, 2018 mesmo, apareceu, eu vendo um blog na internet, eu vi o cara que tinha acabado de lançar o Uber Surge, tem pouco tempo, o Ney Patel. Ele comprou o Uber Surge e estava concorrendo contra o SEMrush. E aí ele falou, cara, hoje a gente já tem metade da fatia do mercado, consegui bater de frente com um gigante, com uma operação muito menor, muito mais enxuta e tudo mais, porque a gente entregou mais do que o mercado entregava. Eu falei, putz, tá aí, você pode competir no mercado competitivo desde que você entregue mais do que o mercado entrega. Uhum. E aí eu falei com o Fernando, pô, a gente tem muito mais do que o mercado entrega. A gente tem recursos que a gente criou aqui na nossa operação que a gente pode adicionar numa plataforma e a gente oferecer isso para os clientes, além de dar mentoria, além de fazer o nosso cliente vender mais com o nosso conhecimento. E aí foi com essa pegada que a gente construiu a Perfect Pay, de fazer 2018, nosso cliente... né? 2018 a gente começou a construção, 2019 a gente lançou no mercado, no Afiliados Brasil, de novo, que é o evento. E aí... A história com Afiliados Brasil se repete algumas vezes. Repete, Que legal. E ali assim, a gente veio com essa pegada de, cara, eu vou entregar o que o mercado não entrega, que é um suporte de qualidade para todo mundo, que é recursos que ninguém fez e que, pô, são mega interessantes, recursos que eu falava para a plataforma fazer. Cara, faz esse recurso que vai ajudar a gente. E eles não faziam porque estão na minha operação deles e tal. E eu acho que tem um erro muito grande do mercado, de modo geral, de SaaS principalmente, que ficam espelhados muito na galera de fora, vê aqueles livros de fora que falam, você tem que ter a meta da empresa e segue só a meta da empresa. Não precisa ouvir tanto o cliente, tem muita ideia desse caminho, né? Caramba. E eu sou totalmente contrário, a gente sempre foi, cara, centrado no cliente. É loucura total, porque tu fica ouvindo muita coisa e tem que realmente filtrar o que tá vindo de informação e decidir o caminho que você vai seguir, porque não tem braço para fazer tudo. Mas você conseguindo enxergar o mercado e como a gente tinha um bastidor grande de mercado, a gente entendia bem, cara, o nosso cliente está precisando disso, mas não para isso, para outra coisa, então eu vou fazer de um outro formato que vai ser melhor para ele do que ele mesmo está pensando que vai ser. Então a gente conseguia fazer até mudança na rota do nosso cliente, mostrando para ele um caminho diferente. E construindo soluções para ele que ele precisava também, lógico. Então, a nossa pegada sempre foi essa, centrada no cliente, desde sempre, desde até hoje, é nessa pegada que eu acho que é o melhor caminho para você Cara, crescer. tu falou um negócio interessante que a gente fala muito na Full Sales, né? Que você falou da questão do não ter braço, né? A Full Sales, ela teve um crescimento assim que... Cara, eu acredito em Deus. Eu acho que não tem como dizer que não foi Deus na parada, na você. Não tem como. Né? Teve trabalho duro, pá, teve background, né? Experiência de outros negócios, mas, cara, foi muito rápido como que ela cresceu. E eu sempre falo assim, eu falei, cara, a gente tem que saber qual guerra a gente quer comprar. Porque tem tanta guerra, porque a gente basicamente cresceu, foi trocando roda, com o carro em movimento. Perfeito. Que não podia parar, venda. O único momento em que a gente pisou no freio foi Janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, que eu até contei a história lá no Encontros Acelerados, né? Que foi quando a gente estava vendendo muito, a entrega estava perdendo qualidade, e aí entra a importância de você, escutar o cliente, que hoje a gente é conhecido no mercado pela entrega. O cliente não fala, não fala diretamente, e mesmo você perguntando, às vezes ele não fala. Não. Você tem que fazer um baita trabalho para conseguir ouvir dele. No mínimo ele fala.
E aí, eu sempre falei, cara, eu tenho que escolher qual guerra eu quero comprar. Em que momento eu quero comprar a guerra? Porque nem sempre é o momento. Às vezes, tem tantas oportunidades, tanta coisa que a gente fazer na Full Sales, Sim. que daria um lucro, que daria mais faturamento, mas que o nível de esforço, eu penso, será? A gente estava hoje, inclusive, né, falando sobre verdade. isso, né? Sobre uma adesão que a gente tem que tomar, que a gente falou, que eu botei a adesão na mesa, eu falei assim, cara, seria ótimo, mas será que a gente precisa assumir esse risco agora? Uhum. Né? Então, é basicamente você como empresário, né, cara? Você tem que saber quais guerras você quer comprar. E você tem que ter um foco muito claro. Sim. Porque se você não tem clareza do que você vai fazer para o seu negócio, com um plano de ação claro, tu começa a achar que todo oportunismo é oportunidade. Sim. Né? E tem uma frase que vovó dizia, nem tudo que reluz é ouro. Sim. Nem toda oportunidade é uma oportunidade. Às vezes é um oportunismo disfarçado de oportunidade. E a pessoa trata o oportunismo como oportunidade. Sim. Aí, ó, ela toma na rabiola. Sim. Por quê? Porque ela começa a achar que aquela é... No digital acontece isso demais. Sim. É a nova onda. É a Tem gente síndrome que para do de objeto fazer. brilhante, né? Essa é a nova onda. Aí entra o terceiro que falou consistência. A pessoa para de fazer o plano dela, que ela estava consistente, para pegar e surfar a nova onda do digital que chegou e vai deixar todo mundo milionário e tal. Né? Não é, velho, não é. Por exemplo, a Full Sales cresceu. Claro! Eles são comercial. Todo mundo precisa. Aí a gente vê empresas copiando a gente. A gente vê empresas copiando a gente. Full System. O cara comia, você chegou a ver isso aí? Conheço. Full System. Uhum. Não Eu pensei é até que era isso. vocês. Quê? Pensei até que era vocês. Não é isso, cara. Não é isso. É quando aconteceu agora no mercado também, né? Uma enxurrada de gateways aí surgindo, porque a galera se espelha na gente, muitos criaram espelhado na gente. Tem até que botaram, a maioria botou Pay no final lá também, porque a gente tem o Perfect Pay. Botaram Pay ou Fi, né? Seguindo a onda. E, cara, mas não é isso que faz realmente a diferença, né? A galera não entende que, assim, quando a gente tá nesse movimento, nosso movimento já tá lá na frente, cara. O cara não tá vendo o bastidor do que tá acontecendo. O cara fala assim, esses caras não estão evoluindo, esses caras não tem mais, sei lá, não tem mais evolução na plataforma dele, então eu vou entrar nesse ponto aqui. Cara, quando vai ver, a gente já tá nesse ponto há muito tempo, já avançou, já tá em outro caminho, já tá em outra jornada e não consegue acompanhar. Mas eu acho que isso tem a ver com exatamente o ponto que você falou, que as empresas mais pecam, que é não olhar com a empresa como centro no cliente. Sim. Que, por exemplo, a gente começou a desenvolver outras soluções e até outros programas não com base no que a gente pensava da nossa cabeça, ou então com base no que a gente via que o mercado precisava. Não, Uhum. a gente chegou para os clientes e perguntou, o que você compraria mais de mim? Olha, esse tipo de solução você compraria? E aí, com base nisso, a gente desenvolveu. Sim. Por quê? Porque é sucesso. Você pergunta pro cara o que ele vai comprar, ele vai te falar. Sim. E aí, se você desenvolve e oferece, a pessoa compra. Mas para isso você precisa ter um relacionamento com o cliente, ter uma abertura, ter Exatamente. uma conversa legal, porque é difícil a gente ter encontros no digital, né? E eventos são importantes por causa disso, porque, pô, eu lá no evento de vocês, eu sentei lá fora no bar com Paulo Cop, com a galerinha ali, e ouvi os cara. Cara, ouvi, cara, como é que o pensamento já é diferente de quem tá entrando agora no mercado, de quem já tá no mercado faz tempo. E se você não tá nesses movimentos, só tá olhando pro teu negocinho ali, cara, já tá se perdendo tempo, já tá perdendo de repente tu perde o time, tu nem viu. Eu tava Já assistindo passou. uma palestra do Jorge Paulo Lemann. Ele falando que eles perderam mais ou menos, acho que 40% do lucro da Ambev, acho que em 2 ou 3 anos. Ele falando na palestra o seguinte, a gente perdeu esse faturamento porque eu parei de focar no cliente. Você chegou a ver essa palestra? Não vi não. Ele fala, cara, nesses 3 anos a gente perdeu o faturamento e perdeu o lucro porque a gente parou de focar no cliente. Quando a gente voltou a focar no cliente, aos poucos a Ambev começou a se consolidar, a gente começou a crescer faturamento novamente. E tem um movimento até da cerveja, só a parte, eu vi um movimento que agora o pessoal não tá bebendo mais cerveja, né? Tipo, as gerações tem um nível de consumo de bebida, agora é 10% do que era. Então, cara, eles vão ter um baita de um desafio aí para mudar. Vão mudar a jornada, vão criar outras soluções para conseguir atender esse público. Muito Mas legal. o alcoólico realmente já não tá satisfazendo mais o cliente. Agora o cara tomando outra coisa, né? Hoje a gente tá no celular, o celular já satisfaz o que o álcool fazia pra gente na época. Era, vamos beber num bar ali pra socializar e tal. Hoje o cara socializa no celular. Só vendo o vídeo já tá tendo a dopamina suficiente. E tem outros movimentos. Eu participei de uma imersão que o cara fez um estudo de caso de um novo tipo de bebida nos Estados Unidos chamado Hard Seltzer. Que é um tipo de suco com muito pouco álcool. Que começou a ficar muito comum nos Estados Unidos, crescer. Sabe? E por quê? Porque esse tipo de bebida começou a se comunicar com o público mais jovem. Sim.
Então, no final que você falou, cara, Ouvir o cliente. ouvir o cliente. E o cliente vai mudando e você tem que estar enxergando o movimento do cliente. E é por isso que a gente foi meio por esse caminho até nessa jornada. Você viu que eu comecei como afiliado, aí a gente criou um produto nosso. Por quê? Cara, eu estava ouvindo o cliente nosso e o nosso produtor não atendia o afiliado, ele não resolvia a solução do afiliado. Ele não resolvia o nosso problema e nem dos nossos clientes. Eu falei, cara, se a gente criar um produto e uma cópia assim, a gente vai vender mais do que esse cara. Porque a gente vai conseguir entregar o que o cliente quer. E aí foi exatamente, explodimos aquele produto, porque eu já entendi o cliente, vendia aquele produto. E aí chegou no final do ano, eu vi que estava tendo uma queda do nosso produto, cara, vamos lá, o público eu acho que não é infinito, então vamos procurar outra coisa. E aí estava surgindo encapsulado. A gente foi lá, migrou totalmente a operação do encapsulado. E não tem vergonha, não tem ego nenhum, principalmente você que é do digital, de, cara, simplesmente pivotar, cara. Vai, vira todo mundo, porque se ali tá dando mais lucro, vai onde tá dando mais lucro e deixa aquela operação de ladinho lá, daqui a pouco você volta nela. Que é o que a gente faz hoje com Frases. Frase tá com Frase da Conquista, que é o PLR, tem 42 milhões de venda até agora. Mas a gente vai fazendo movimentos sazonais. Um ano eu trabalho Brasil, um ano eu trabalho exterior, um ano eu trabalho Brasil, um ano eu trabalho fora. Porque a gente consegue deixar o público voltar a ter uma demanda reprimida ali para a gente voltar com a oferta e a galera pegar a oferta. E a mesma oferta não mudou nada. É o mesmo produto, a mesma oferta, tudo Vende igual. quanto mês? Frases. Então, agora vende 150, hoje uns 150 mil mês. Não Mas você vende nem tá tanto, colocando não. tanta energia. Não, hoje só tem um gestor de tráfego lá fazendo trabalho, a gente faz uns 50-50 de lucro com ele e pronto. Não tem O cara tá felizão. Tá feliz, a gente tá feliz, tá tudo certo. Toca lá o baile, só me entrega resultado, não quero Isso saber aí. como, só quero saber É. do resultado. É o único produto, inclusive, que a gente continuou, porque a Expert não quis sair da gente. Os outros produtos todos que a gente tinha, que eram encapsulados, a gente tinha uma operação de 500 mil de lucro mês. Legal. A gente, lucro, né? Assim, lucro. Importante. Quando a gente lançou a plataforma Perfect Pay, mas aí em 2019, quando a gente lançou no mercado, ali no nosso lançamento a gente parou nossa operação, a gente, e entregou para os parceiros, porque a gente já estava no formato de parceria assim, 50-50. A gente entrava com conhecimento, com equipe e tudo mais, com compra, com dinheiro, e eles entravam com só venda. Isso, tem uma pergunta interessante. Você pivota um negócio que estava botando esses 500k no seu bolso, no teu sócio, para começar uma plataforma. Não, a gente já estava com ela já um pouco, já rodando. Já estava. Você, então, já quando batendo você desse sentiu lucro, que já estava aqui, tranquilo, tipo assim, pô, isso aqui tá me tomando tempo. Não era tempo, Não. o mercado não estava querendo vir para a gente, porque a teoria foi essa, né? O consultor que analisou a nossa empresa lá, ele chegou e falou, cara, as reclamações que eu vejo da galera que vocês estão na call de vendas lá, tentando trazer o cliente, porque eu uso esse formato de venda que vocês estão fazendo desde lá de 2019, mas que não é tão famoso, inclusive, cara. Se vocês não têm equipe de vendas, acho que a única setor que pode salvar uma empresa é o setor de vendas. É o único setor. Não vai ser financeiro, não vai ser o CEO, não vai ser ninguém. É o setor de vendas que vai salvar a tua empresa. Mas a gente já fala disso. Que legal. Mas, Quero saber mais tua visão. Mas, pô, vou falar já do caso. Porque ali em 2019, a gente resolveu encerrar a operação por causa de um consultor, de um conselheiro ali, no final das contas, que a gente contratou. E ele falou, cara, a galera não tá querendo vir para vocês porque vocês estão tendo conflito de interesse. A galera tá vendo que, pô, vão botar oferta com vocês vão copiar a oferta deles. Sendo que a gente não fazia isso, não vamos fazer loucura, pô, vou copiar o meu cliente. Mas a galera tinha essa visão, porque o mercado é meio assim, né? O mercado é meio sujo nesse sentido. Faz sentido. Faz sentido um pouco da visão. A gente falou, cara, então vamos parar, qualquer forma a gente volta atrás. Mas não volta de jeito nenhum, né? Depois que tirou a tração para você... É difícil. É a história de quando a gente cresce. Quando a gente cresceu pra caramba, a gente começa a ter problema até com família e tal, né? Porque o caos é caos pra todo quanto é lado. E, pô, lógico, eu tive problema com a minha esposa, tive problema com todo mundo. Eu falei, cara, eu tô num trem acelerado a 1.000 km por hora. Não dá pra simplesmente pisar no freio, vai descarrilhar tudo. Então, cara... Vai dar uma merda federal. Vai descarrilhar. O trem não tem como. É questão de física, não tem jeito. Vai descarrilhar. E aí você tem que ir gerenciando no caminho. Mas... ali não é que a gente só pivotou, a gente pivotou, mas eu acho que foi um erro nosso. A gente podia ter saído mais devagar da operação e mudando um pouquinho a estratégia e conversando com os clientes, tentando trazer um pouco mais de mentalidade, que aquilo ali, de certo modo, ajudava a gente também a melhorar a ferramenta. Plataforma, né? Porque, pô, a gente tendo uma operação, a gente consegue melhorar a nossa ferramenta. A gente sente a dor se tiver algum problema na hora. Mas eu tenho uma pergunta. Será? É, Porque o quanto que você teve que dar
mais foco na... Então, mas ali eu já não tava na operação total. Ali a gente já tinha saído da operação total. Ah, tá. Ali a gente já tava fora da operação. A gente já tava abrindo restaurante, fazendo essa loucura que o empreendedor faz, sabe? Eu vou abrir um restaurante, vou abrir um negócio aqui. Agora eu já sei como fazer um negócio. Agora eu vou fazer qualquer coisa da lucro aqui nesse negócio. Vou fazer um restaurante pra eu poder almoçar. Pois graça. é, de graça. Pô, não tem um restaurante bom em Resende, eu vou criar um. É tipo isso. Eu vou pro Bar Resende. Pois é. Caraca, mano. Mas aí a gente, beleza, a gente focamos na plataforma e aí 2020 veio a pandemia. Aí a pandemia, meu irmão, bagunçou todo qualquer plano que você tem na Mas não foi vida, bom né? pra vocês? Pra gente especificamente não. Pra gente foi ruim por causa de quem a gente atendia, porque a gente ainda estava novo no mercado. Então a gente não tinha caixa para segurar uma operação de parcelamento, que hoje eu tenho. Então o parcelamento em 12 vezes eu tinha caixa, sei lá, para 2 meses. Eu não tinha caixa para segurar os 12 meses. E quando bateu a pandemia, a primeira coisa que os gators fizeram eu vou ter que te pagar no fluxo. E vou reter 30% do teu saldo. Eu falei, que legal, quebrei. Quebrei com dinheiro em caixa. E aí, como é que foi? Como é que foi ali vamos lá. Como foi quando, pandemia? Qual foi o pensamento, quando foi a pandemia? E qual foi o plano de ação que vocês executaram ali para que vocês saíssem dali entre mortos e feridos, salvaram os Cara, então, não tem jeito. Já a hora que bate a crise, você vai ter que... Você tem que parar e sentar com a tua liderança, no final das contas, que é quem vai conseguir te dar melhores soluções e acreditar bastante que a liderança vai ter um caminho também, né? Pelo menos de estar junto contigo ali. Então, realmente, a gente teve uma conversa muito franca com a empresa de, galera, não sei qual vai ser o próximo mês. Caramba. Então, aqui a gente, vou tentar segurar todo mundo, mas é capaz de eu ter que demitir uma galerinha. Não tem jeito, mas a gente vai comunicar com antecedência e tal, vai tentar manter o máximo de prazo possível, vai dar sustentação, mas, cara, não sei para quanto tempo vai a pandemia ir embora e quanto tempo vai continuar desse jeito. Aí, quando o Gateway bateu isso, né? Na semana a gente já começou a falar com o pessoal. E ligamos para os clientes. Cliente, seguinte, os top, pelo menos. Cara, eu vou ter que te pagar no fluxo. Não posso te pagar em D30 mais. Aí, sorte nossa, cara, que a gente tinha um relacionamento tão bom com o cliente, que os top 10 nossos falaram assim, cara, tô contigo. Vambora. Legal. Eu recebo no fluxo, não tem erro. Tô contigo. Mas, assim, esses top 10 continuaram, mas diminuíram o resultado. E o resto do mercado inteiro ficou em desespero também. Todo mundo foi meio parando. E uma das empresas nossas era de dropshipping, que era a CloudFox. Ela parou totalmente, porque dropshipping acabou produto vindo da China. E aí a gente ficou, cara, com aquela equipe sem fazer, cara, vamos lá, o que a gente vai fazer? Plano de ação, não tem jeito. Eu sou muito planejador, então, cara, vamos estabelecer o que a gente pode fazer aqui de plano e vamos seguir esse plano o máximo possível. Aí eu comecei, cara, a primeira coisa, vamos gerar movimentos diferentes e vamos ver para que caminho vai, porque a gente nunca sabe, né, cara? Eu acho que é muito louco. Por mais que a gente trace um plano, o campo de batalha vai destruir qualquer plano. O plano, ele nunca sobrevive ao campo de batalha. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso é bem certo, muda, cara. Nem que for um pouquinho, muda, cara. Aí, cara, primeiras coisas que eu fiz, cara, vou fazer uma live semanal com top clientes aí, vou chamar a galera que eu tenho relacionamento e vou fazer live no Instagram para tentar trazer cliente novo, vou fazer ações de redução de taxa, vou fazer ação aqui, ação ali, evento, não sei o que lá, 30 ações diferentes. E contei com a equipe, ali que eu montei a equipe de vendas, eu não tinha uma equipe de vendas, só tinha uma equipe de gerente de contas e tinha uma equipe de marketing. Aí eu falei, cara, esquece marketing, explodi a equipe de marketing e peguei os 2 ou 3 melhores ali da equipe de marketing e falei assim, cara, vocês viraram vendedor agora. Mas beleza. Aí ele chegou pra mim, cara, legal, como é que eu faço? Qual que é o processo? Cara, seguinte, tu vai no Instagram, vai ver quem você acha que é do digital, vai nas plataformas concorrentes aí, quem curtiu, quem comentou, tu vai começar a conversa direct. Oi, daí é contigo. Fechou sério. Oi, e aí, agora? E depois? Daí é contigo, depois meu irmão. você. Daí é contigo. Tua obrigação é trazer 20 leads pra gente aqui, pro vendedor aqui, trazer pra dentro. Uma frase resume isso meu caro, não importa se o pato é macho, eu quero ovo. Exatamente. Bem por esse caminho. E eu fui bem claro, cara, ele era do marketing e eu falei com ele, cara, se não funcionar aqui, meu irmão, tu tá na rua, porque eu não tenho como te pagar. Não vou ter, de repente, se a gente não trouxer cliente pra dentro, já era, porque do jeito que tá diminuindo, do jeito que a pandemia tá indo, que a gente não sabe pra onde vai, os clientes tudo desesperados, saber se vai rodar, se não vai, cara, já era. Começou o hunting, né? Aí começamos o hunting mesmo de mercado, que aí começou com o Léo Montenegro lá até na época. E
E ele, pô, pegou o negócio, cara, então tá, oi, e foi, começou. A gente não tinha padrão, não tinha nada, eu já tinha a estrutura do Inside Sales, que a gente já tinha Aham. aplicado, e eu falei, cara, daí tu conseguiu esse social selling, manda pro vendedor, que aí ele vai fazer o processo de venda mesmo, a call e tal, e trazer o cliente para dentro. Ah, lógico, naquela época, 22, 3 começava a rodar, mas já começou a criar um movimento diferente. Sim. Que aí é um movimento que gera um movimento. Que Aham. aí um dali entrou numa comunidade, daqui a pouco a comunidade abraçou a gente, aí começou a trazer um monte de cliente, aí vai movimentos que a gente nem espera que aconteça e vão fazendo a gente crescer. A viralização por indicação, né? A viralização por É indicação, o que é... coeficiente de viralização, né? A gente tem um coeficiente de viralização. São 3 marcadores. Eu nem me lembro quais são os 3, mas é uma indicação, aí tem o número de indicados e o terceiro eu não me lembro agora. Mas Também eu sei que, cara, o coeficiente de viralização por indicação é mais ou menos assim. Chega no momento em que você tem tanta indicação que você viraliza. Sim, é isso aí. Então, mesmo que você não invista mais, você vende mais. Isso aí. A gente não gastou, até eu falei com vocês antes que a gente nunca gastou em anúncio no Facebook, porque não precisou. Foi praticamente nessa viralização e a gente tem uma coisa que a gente achava, cara, vamos lançar a plataforma, a gente conhece um monte de gente grande, vamos trazer esses caras que são os amigos primeiro e tal. E esses não vêm. Esses não vêm. De 100, um vem. Cara, olha isso que é interessante. Eu tava no Mastermind há um tempo atrás. Um tempo atrás eu tô falando de 2021, 2000, mais ou menos ali. Que era um Mastermind que na época, até de um acelerado nosso, o CIA, na época era o Master do CIA que ele tinha. Ele tem um ONU ainda, só que era um outro que ele tinha, acho que era o Invictus. Cotorriane, né? Invictus, era. E aí, tinha um cara lá que ele brincava que ele tinha os Minions. Eram os Minions dele. Uhum. Aí eu virei e falei, Minions? Ele meus influenciadores pequenos. Falei, pô, cara, mas por que tu não pega um influenciador grande? Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, o dinheiro que eu pago num grande, eu pago em uma quadrilha de Minions. Uhum. Esses caras me trazem um retorno. E esses caras ficam lá, ó, um monte, o meu nome sendo falado por uma quadrilha, muita Sim. gente vendo. E aí ele falou uma parada, e inclusive, pra cidade pequena, aquela pessoa, ela vende muito para aquela cidade, porque Sim. ela é influenciador conhecido pela cidade inteira, então ela influencia muitas vezes, ela vende mais do que ela vende grande. coisa. A Andressa, por exemplo, minha esposa, ela é influenciadora. Cara, ela lançou uma campanha lá de um produto, que é aquele negócio que vira, o cara falou pra ela, você vendeu mais do que a influenciadora grande que eu tenho aqui. Que legal, né? Eu vi que ela O fechou com a microinfluenciador fábrica faz de muito mais É. trabalho. A Andressa tem 40 e poucos mil seguidores. Teve lançamentos lá na plataforma com influenciador de milhões de seguidores e não vende. Às vezes não vende milhão. Uhum. O cara tem, sei lá, 100 milhões de seguidores, não vende milhão no lançamento. Então, para entender, o que fez com que a plataforma crescesse foram vendas, não foi nem marketing. Não foi marketing, foi venda. Caramba. Foi entender muito bem o cliente. A gente sempre teve o ponto de, cara, o que o meu cliente precisa agora e criar a oferta nossa em cima daquilo que o cliente precisa agora, né? Então, entender bem como é que é o movimento que ele está fazendo e a gente conseguir atender aquele movimento dele. Aí, além de hunting, aí depois fechamento em reunião, o que mais que você fez depois, né? Isso aí foi 2020, mais ou menos. 2020. 21 ali. O que mais que você fez depois para conseguir crescer ainda mais a plataforma? Eu vou acabar entregando para concorrente aqui. Mas, cara, no final das contas, é um bom trabalho de... Pô, vocês têm um excelente trabalho, inclusive, parabéns. Eu nunca vi uma mentoria ou um curso qualquer, assim, no mercado, que seja igual ao nível de entrega que vocês têm. Em quantidade de conteúdo, em qualidade de conteúdo, em qualidade de entrega e de querer satisfazer a gente, porque todo tempo, e aí, tá tudo bem? E aí, caraca, para, cara, isso é chato. Mas a nossa meta é ser tão... Constranger. constranger o cliente a ponto dele não ter o que falar, ele não tem como, assim... Vocês marcaram comigo, dia 11, 16 horas, eu falei assim, cara, não respondi, né? E eu pensei que tinha respondido, porque a cabeça nossa, às vezes, ela fala assim, não, tá bom pra mim. E não respondi, larguei lá. Aí daqui a pouco tá bom pra mim, falei, tá bom pra mim. Aí depois vocês mandaram de novo depois. E aí, gente, pode ser 11, tá fechada a agenda pra vocês 11 de novo. Caraca, mano, os caras chato, vai, são 11. Mas a meta é essa, constranger o cliente a ponto dele não ter o que falar de mim. Que se ele não botar em prática, ele vai olhar e falar assim, cara, não tenho o que falar da Full, fui eu que não botei em prática. Então a nossa meta é essa. Isso vai muito de você ter o olhar pro cliente, sabe?
Porque quando a gente criou o programa Aceleração, uma das premissas que a gente teve é entrega. Uhum. Uma das culturas lá que a gente tem na Full Sales é o nosso melhor marketing é a nossa entrega. Uhum. Por isso que a indicação na Full Sales ela é meio viralizada. Sim. Né? O tempo todo chega cliente indicado e os nossos clientes indicam sem a gente pedir. A gente tem um processo de indicação ativo, mas os nossos clientes indicam sem a gente pedir. Sim. Por causa da entrega e porque a gente tem a fama, a gente está com essa fama no mercado de ninguém entrega mais do que a Full Sales, né? A gente tem um amigo meu que é o Anthony, né? O Anthony, esse dia zoou ele quando ele comprou, foi assim, bem feito, foi gastar dinheiro em outras mentorias ao invés de comprar do teu amigo, agora tu se ferrou, que tu comprou do outro, comprou meu. Chupa, Anthony. Aí ele mandou mensagem pra mim, ele falou assim, irmão, tava conversando com o Cia hoje, cara. Eles são sócios. Cara, absurdo. Absurda a organização de vocês, parabéns pela entrega, e eu nunca vi nada assim. Sim. Né? Então a gente preza muito por isso, porque a gente tá no mercado, né? Que infelizmente tá uma bagunça, né? Sim. Muita gente prometendo muito, não entregando nada, gente traumatizada e por aí vai. A gente tava até conversando lá, né? A gente tava conversando que o que aconteceu muito com o mercado de PLR lá atrás, Sim. né? Tá acontecendo no mercado high ticket, da galera Verdade. prometendo, só que não tem capacidade de entregar o que prometeu, Sim. porque botaram a crença nele que ele pode cobrar caro. E eu sempre falo, não é só você cobrar caro, é só você cobrar o que você dá conta de entregar. Uhum. Tu quer cobrar 1 milhão? Cobra, mas tu dá conta de entregar 1 milhão do resultado do teu cliente? Porque a conta que o teu cliente vai fazer é o seguinte, em quanto tempo eu tenho resultado, qual o resultado que eu posso ter, em quanto tempo eu tenho esse resultado para recuperar o investimento que eu fiz. Sim. Essa é a conta que qualquer empresário faz quando compra de mim. Uhum. Entende? Então, a nossa bandeira é de fato isso, cara. É falar assim, putz, eu vou constranger meu cliente. E é legal esses feedbacks, porque principalmente de um cliente que já viu muita coisa. Uhum. Então, Muito legal. pra gente, o teu feedback é muito importante, porque tu já viu muita coisa, tu vê Sim. muita coisa, tu conhece o mercado inteiro, né? Tu conhece outros programas, né? Sim. Então, pra gente é muito importante. O John Lay também, que é um cliente que, nosso, ele rodou o Alphaville todo. E ele conhece todos os masterminds, todos os mentorias, todos os cursos de Alphaville. E ele falou pra gente, cara, eu nunca vi nada igual ao que vocês fazem. Uhum. E ele rodou tudo já lá. Entendeu? Então, pra gente, esse Um cara bem legal pra conectar importante, também. esse feedback de um cliente exigente. De um cliente que já viu muita coisa. Uma coisa é aquele cliente que não viu nada, né? E vislumbrou com a minha entrega. Outra coisa é um cliente que já viu muita Sim. coisa. Mas Então, você não pra tá gente é entendendo o que ele importante. falou. Ele falou que mesmo a plataforma dele, a galera que vende lá usa muito marketing, a plataforma em si cresceu, não foi pro marketing, Não não. foi pelo marketing. E a gente veio do Foi marketing, por né, vendas. também, E os né? caras vieram do A marketing. gente veio do marketing, mas é porque esse marketing é um pouco diferente não é um marketing direto de você fazer um funil Uhum. de venda direta ali, que você pode fazer uma oferta agressiva. A gente sempre teve uma coisa muito clara na nossa operação, cara, a gente não vai mentir pro cliente, cara. Se a gente não tem um recurso, a gente não tem e pronto. Não vou falar que eu Sim. vou ter daqui a uma semana. E, pô, se acontecer um problema, eu vou ser transparente com o cliente. Cara, aconteceu um problema e, pô, eu vou precisar tirar saldo da tua plataforma porque aconteceu um problema. E eu vou ser claro com ele, porque, cara, eu prefiro prezar pela confiança dele de ter visto uma transparência do que a gente mentir, parar, tentar esconder o sol com a peneira. E isso ficou até mais forte ainda quando a gente entrou na fusão com a Monetize lá. Porque o Márcio Mota, não sei se vocês conhecem o cara, ele não mente. A primeira coisa que ele falou, cara, beleza, vocês vão entrar, mas primeira coisa, eu não minto. Então não adianta negócio de vocês princípio. pedirem para eu falar num vídeo que não seja verdade. Eu vou falar só a verdade. Então ele até assim, botar em venda, ele não tem. Vai até difícil às vezes vender. Não, cara, peraí, vamos dar. Tem coisa que vai ter daqui a um mês, não, mas não tem ainda. Então, tipo, cara, mas vai ter. Segura a onda. Mas a gente realmente, e aí é aquela história, a gente não fica brigando por taxa. Quando a gente começa a ficar no nível de transparência com o cliente, a gente para de brigar um pouco por taxa e briga por, sei lá, por espaço no mercado mesmo, cara. A gente quer fazer uma coisa diferente, quer fazer você vender mais com os nossos recursos, com nossas ferramentas, e nossas ferramentas custam um dinheiro. Então, É isso eu aí. preciso cobrar um pouquinho mais porque eu preciso entregar mais para você. Eu não tô aqui para te entregar só uma plataforma, eu tô para te entregar uma plataforma que vai ter Tem recuperação, que vai ter, vou te trazer network com outros clientes, vou te trazer outra pegada que os outros que vai cobrar taxa zero E não vai conseguir. transparência vende, cara. Né? Eu tava conversando com vocês, a gente tava almoçando antes, eu tava falando que me mandaram mensagem lá da Afiliados Brasil para entrevista lá e tal, e perguntaram o que você indica para quem tá entrando no mercado de afiliado. Uhum. E, cara, uma das coisas que eu falei é transparência, verdade sempre. Uhum. Verdade sempre. A verdade é o que vende.
né? Verdade, porque a galera tá vacinada, principalmente no mercado digital. O consumidor lá, o B2C, ele tá vacinado para golpe, ele tá com medo de golpe. Sim. Ele tá com medo de golpe, ele tá com medo de comprar um curso e não entregar, ele tá com medo disso, sabe? Até de pagar a taxa, cara. Quem que mais vai vender? Cara, a pessoa que for mais transparente, eu falei, mais transparente, mais coerente Uhum. e que provar. Uhum. Coerência de quê? De fazer o que tu fala. Então, por exemplo, eu vendo comercial. Esse caso é muito legal, esse caso. Eu vendo comercial. Aí, o garoto comentou, ele entrou no meu Instagram, o Social Cell começou uma conversa com ele, e aí ele virou e mandou um áudio, falando assim, cara, parabéns pelo Social Cell de vocês. Uhum. Aí eu vi a mensagem, eu peguei o áudio e falei assim, cara, que merda de mentor eu seria se eu falasse de comercial e o meu processo comercial não funcionasse. Isso é coerência. Sim, sim. Porra, se você quer ensinar, cara, tu pode, mas viva o que tu ensina. Sabe como outra coisa diferente do Mastermind de vocês? Que dos outros Mastermind que eu participei, o mentor era meio que o cara fodão do mercado, é o cara que todo mundo se espelha, eu quero chegar naquele cara, eu quero chegar naquele cara. E o mentor, acho que ele tenta deixar essa galera nesse nível de não ser maior que ele, pra galera continuar absorvendo o conteúdo dele. O mentor não tem muito objetivo de fazer alguém crescer muito mais. E vocês estão cagando se eu vou crescer mais que vocês ou não. Vocês estão cagando se seus clientes vão ser maiores. Vocês até querem que seja maior que vocês. Exatamente. Porque é isso que vai fazer a gente continuar sendo teu cliente. Os outros não, os outros têm muito ego do mentor, de falar assim, cara, não, cara, aquele cara é o fodão, pô, se aquele cara faz X, eu tenho que chegar até X. Não, cara, você pode superar o teu mentor, cara, e você tem que... Se você não acha hoje que você pode superar o seu mentor, você tem que sair dessa mentoria, cara. Você tem que sair desse mentor. Mas isso é um jogar de inteligência. Por quê? Porque retém o cara. Não é só reter. Eu vou ter consultoria de graça. Se eu trago os melhores para estarem no meu grupo de negócios, esses caras me respeitam. Se alguém Sim. pergunta qualquer coisa no grupo, Eles não me vou ser eu que vou pegam. responder. Eles respondem. Não, também. Também. Mas quando eu sento na mesa, eu posso pegar uma consultoria com o cara de graça, pô. Sim. Então é uma estratégia também, tipo assim, traz os melhores aqui, quem sabe de tudo. Cara, o que tu faria aqui nessa situação? Eu não sei de tudo, pô. O cara vai me perguntar sobre comercial, mas sobre finanças, sobre negócio, sobre ecossistema. Tu sabe de ecossistema 1000 vezes do que eu. Sim, Então, se verdade. eu sento contigo, me fala sobre ecossistema aí, Zanetti. Uhum. Quero escutar. Cara, tu me dá consultoria de graça, velho. Sim. Então, ter pessoas maiores do que você no teu grupo de negócio é até uma estratégia de crescimento, pô. Você aprende sem precisar investir tanto. Às vezes nada. É verdade. Porque a gente vai abrir no final das contas. A pessoa Até na call 1-on-1 ali, você vai acabar absorvendo alguma coisa, fazendo uma pergunta ou outra. Não, vai acabar absorvendo alguma coisa. Cara, muito Mas massa. realmente. Eu acho que o último movimento que vocês fizeram foi a questão de fusão com a Monetize, né? Eu queria entender, cara, o que você pensou quando você fez isso? E foi a primeira compra que vocês fizeram? Ou vocês fizeram outras E compras quanto depois? foi que vocês pagaram? Não, não vou falar. Não posso falar. Mas basicamente, o que aconteceu de movimento? A gente, logicamente, começou a juntar um caixa, começou a viralizar pelas pessoas indicando a gente, principalmente pro nosso atendimento. Você mesmo falou que É verdade. conversa ainda Eu até cheguei a hoje usar, com o nosso atendimento. Nosso atendimento realmente sempre foi um diferencial nosso, porque é um atendimento vendedor e gerente de contas. A gente se espelhou muito em entregando mais ouro aí para concorrente. Mas assim, com certeza não é concorrente que está vendo esse podcast. É aqui, né? verdade. É galera de outros mercados. Mas muito se espelhou com o gerente de banco, aquele bom. Aquele gerente de banco que resolve o teu problema, que está ali no E a WhatsApp. questão do atendimento, você pegou uma brecha na tua concorrente, né? Porque tinha uma Sim. antigamente que Não, porque eu era... não tinha atendimento. Tu mandava uma mensagem e falava, em 4 Sim. dias eu te respondo. Sim, exatamente. Não, E eu era do mercado, então... Tem umas que até Tu hoje. pegou essa época? Ainda até hoje desse jeito. Mas tu não é. Ainda sei por qual que e-mail é. só, se você não Mas- for grande, esquece, Mas eu você acho tá que de não lá. é dessa época digital. Eu Tu é? sou. Que tinha uma só e tu mandava mensagem, Sim. aprovação de produto era 3 dias. Sim, sim. Mensagem de resposta era 4 dias. Isso aí. Acho que essa aí tu pegou da brecha aí. Peguei bastante. E aí eu senti essa dor quando era pequeno. Pô, comecei pequeno, comecei como afiliado. Afiliado, todo mundo tá cagando. Afiliado é o lixo do mercado que o pessoal tratava assim, né? No final das contas. Eu não considero isso porque eu fui afiliado. E aí eu virei produtor e comecei a crescer e, cara, ninguém dava ideia. E um dos primeiros que deu ideia pra mim foi o Márcio Mota da Monetize. Que ele chegou, foi lá em casa, fazer uma visita lá em casa, e a gente falou, cara, o maluco tá
pô, me visitando, outra pegada já, né? Já tá, a conversa tá ficando diferente. Aí ele, pô, chamou, vamos pra Disney, primeira vez na Disney, gente. Eu fui na Disney, primeira vez na Disney com ele. Caramba. Nem era cliente dele ainda. E ele só na captação. E aí a gente foi e criou um relacionamento. Eu falei, cara, eu tenho que montar. Quando eu for montar, eu vou montar algo assim inspirado. Eu nunca falei isso pro Márcio Mota, inclusive. E quando eu criar uma plataforma, na verdade, nem tinha pensado em criar a plataforma, mas quando eu criar um sistema já queria, sou programador, né? E aí eu vou criar algo assim, com um suporte desse nível, cara. Não sei como é que vai ser, mas vai ser um suporte nesse nível. E aí a gente foi já com esse pensamento, cara, eu tenho que atender todo mundo bem. Inclusive, tem muita gente que fala, cara, eu não era nada, eu tava começando, não tinha feito nem 10 mil na internet, e já marcaram uma call comigo. Eu falei, que call, cara? Comigo? Que parada é essa, cara? Call? Aí marcou a call, já me explicou todo, botou meu produto na plataforma, cara, eu não faturava nada. E a pessoa me tratando como se eu fizesse milhões. Pô, e hoje eu tô aqui, aí a pessoa falando, né, hoje eu tô aqui no podcast, que já faturei 1 milhão, e pô, como é que eu vou sair de você? Não tem como, cara. Vocês me abriram a porta, vocês me abriram a mão no mercado. E aí, no final das contas, rola a indicação, porque o cara teve um atendimento tão bom ali durante a jornada, ele fala assim, cara, ninguém me dá um atendimento igual esse aqui, meu irmão. Pega esse cara aqui que ele é bom. E, na verdade, todo mundo já é treinado meio nessa linha. E sempre o pensamento deles, que eu trouxe para eles desde o início é, cara, você tem que ser funcionário do cliente, não meu, da Perfect Pay. Boa. Então a tua cabeça é, eu tô aqui para resolver um problema do cliente e não da Perfect Pay. Você vai Isso é bom. você tá aqui dentro da Perfect Pay para brigar pelo seu cliente. Então na hora que você tiver uma reunião aqui com a gente, quiser trazer uma solução que o teu cliente quer, você briga por ele. Cara, isso é muito verdade, né? Tem uma história dos Estados Unidos que é muito boa. A mulher ligou para uma loja de sapato, e pediu uma pizza. Uhum. O que a maioria das empresas faz? É uma loja de sapato. Não é aqui, senhora, é uma loja de sapato. O que a mulher fez? Qual o telefone da senhora? Onde a senhora mora? Qual sabor você quer? Tem alguma preferência? Né? A mulher ligou pra pizza Pediu a pizza. e pediu a pizza pra ela, pô. Caramba, que legal. A pizza, ou seja, não é sobre você falar não posso, é sobre você se mostrar ativo. Sim. Então, às vezes, lá na Fucel acontece muito da galera perguntar coisa que não faz parte da estrutura comercial ou de marketing. Mas a gente faz questão de ajudar a pessoa. Se eu não sei, eu vou lá no grupo, marco ela, pergunto para alguém e passo. Cara, o quanto que isso gera? Porque o meu cliente sabe que aquela pergunta que ela fez não tem nada a ver com o que eu vendo, com o que eu vendi. Tipo imposto. Sim. Tipo... A minha promessa. Mas ela olha e fala assim, caramba, os caras foram lá, se preocuparam e me dar uma resposta que é um lado, não era obrigação. Então, isso é o quê? Ser funcionário do seu cliente. Sim, né? Quantas vezes eles chegam e perguntam uma coisa assim, cara, vocês conhecem a empresa de recuperação? Vocês conhecem um cara que tem SMS? Vocês conhecem? E a gente dá a indicação, cara, vai pra esse cara, vai pra esse cara. Só a gente dá essa indicação, a galera já confia na gente. Pô, os malucos estão indicando concorrente, às vezes, pra trabalhar com ele. E... Tem um livro do Gary Vaynerchuk que chama Gratidão, que ele conta que o pai dele era dono de uma fábrica de vinho. Um dia chegou um cara na loja pedindo um cupom de desconto que tinha vencido no dia anterior. E ele viu que o gerente da loja não aceitou o cupom porque tinha vencido no dia anterior. Ele perdeu o cliente. Aí o cliente foi lá e reclamou na internet. Cara, se tivesse só... É uma coisa muito simples. Sim. É só falar que não, venceu ontem. Hora, cara. Resolveu na hora, acabou. O cara ia sair feliz, ia sair indicando, fazendo. Que é uma coisa muito pequena, sabe? Isso tem a ver com a cultura da empresa, cara. E então, aí, isso aí tem a ver com o dono. Sim. E a gente sempre teve essa pegada de estar próximo da galera e falando com os clientes, mostrando um pouco essa visão, que eu acho que é o lado também que faz muita diferença, né? O dono tá ali, o dono tá presente faz muita diferença. Eu acredito nisso. Essa história que a galera fala muito já, o dono tem que sair da operação, ficar mais estratégico, cara, pode até acontecer, mas tem momento da empresa que é o momento de crescimento. Mas sabe o que eu enxergo? Falar com o cliente, estar próximo do cliente, é uma ação estratégica. Sim. Entendeu? Eu vou te falar que hoje, entregando um outro ouro aí, né? Mas eu vou te falar, a maioria dos insights que eu tenho de crescimento da plataforma, porque você pegar um WhatsApp e falar com o cliente está fazendo 1000 coisas, não responde. Então, pegar sei lá, ligar pro cliente, cara, o cliente tá ocupado com outra coisa lá, com o filho, sei lá o quê, e não vai responder direito. Agora, trazer ele pro podcast, fazer aquela janta com ele, conversar com ele, não sei o quê, cara, dali que sai os insights. Ali gera insight, gera relacionamento. Gera relacionamento. Gera audiência. Não é só... tem uma frase que... Cria essa coisa também, que nem você falou, pô, eu consigo ter tipo uma consultoria de graça também, às vezes com ele, dependendo do cara estratégico. Acabo comprando o produto dele, como eu comprei o de vocês. Depois a gente conta essa história. Tem um filme chamado Poder Sem Limites, cara. Quem nunca assistiu esse filme, eu aconselho que assista muito. É do cara da cápsula lá?
Não. Esse é o Sem Limite só. É o Sem Limite. É o Sem Limite, é Poder Sem Limite. É muito bom esse filme. E tem uma frase lá que eu nunca deixei que eu sempre lembrei dessa frase e cabe muito para o mundo de negócios. E cabe muito com o que você está falando agora. Você precisa enxergar além do que vê. Caramba. Você precisa enxergar além do que vê. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala assim, quando ela vai fazer um podcast, ela olha e fala assim, pô, mas cara, tem o custo, né? Pô, eu vou ter que pagar uma van pra esse cara, vou dar alimentação, vou gastar ali mais ou menos uns 2, 3 mil reais com esse cara. Mas esse cara vai me trazer insight, Sim. esse cara vai me trazer depoimento, esse cara vai me trazer indicação, esse cara vai me trazer insights para a minha plataforma, esse cara vai me trazer queixas ou elogios, esse cara vai me trazer audiência e é enxergar além do que ver. Traz movimento. Traz no final das movimento, que o contas. empresário às vezes faz uma conta tipo 1 mais 1 é 2. Sim. Não, calma, 1 mais 1 é 2, mas calma. 1 mais 1 é 1,1? Talvez Tipo, seja 1,5? Nesse caso, 1 mais 1 não é 2, né? Porque, Entendeu? tipo assim, é o que o Napoleão Hill fala. Quando você tem uma cabeça pensando e outra cabeça pensando, é uma coisa diferente. Mas quando você tem duas pessoas, duas cabeças pensando juntas, é como se você tivesse 10 cabeças pensando sozinhas, entendeu? Uhum. O poder de você estar em conjunto com outra pessoa é um poder muito maior do que você ter duas pessoas pensando sozinhas. Uhum. Acho que é isso que o Yuri quer falar, né? Exatamente. Então, cara, esse insight aí é muito valioso, do empresário enxergar além do que ele tá vendo. Parar de fazer uma conta idiota e começar. É tipo aquela pessoa que fala assim, pô, não vou contratar. Mas por que você não vai contratar? Porque eu não custo. tenho mais caixa, é um custo. Quanto a mais essa pessoa poderia te trazer De Uhum. faturamento. de faturamento? Porque é tipo quando alguém chega lá para pedir contratação. Tipo, um líder chega para pedir contratação. Por exemplo, esses dias aconteceu, né? Ontem aconteceu. Chegou uma pessoa e falou assim: eu preciso contratar mais isso e isso. Falei, por quê? E quanto de ROI você vai me trazer? Não ligo de contratar. Uhum. Se eu tiver que contratar, eu contrato. Sim. Mas eu quero saber o que isso me traz. Lá é a de mesma coisa. A resultado. gente tem a mesma. Entendeu? Qual é o ROI que essa Sim. contratação vai me dar? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, eu não estou olhando o custo a mais na minha conta. Eu estou olhando o que eu posso ter a mais com aquela É contratação. como você está Isso é enxergando enxergar que além vai do que adicionar uma vê. pessoa na equipe e vai Isso é fazer enxergar diferença. além do É que isso aí. vê. E muita gente não, porque eles fazem uma conta racional e matemática e burra. Porque precisa mais gente, vai crescer a empresa, então precisa de mais gente. Pô, não é. É tipo Não quando é. eu faço call com a pessoa. Ela tem lá um produto, às vezes, de 20 mil reais. Aí eu viro para ela e falo assim, cara, se você vender um produto, você acredita que minimamente eu faço você vender um produto A mais. a mais? Um? Uhum. Acredito. Cara, com um produto tu paga parcela. Uhum. Tu mais do que paga parcela aqui. Aí a pessoa vira e fala assim, então, cara, eu tô com o caixa meio apertado. É dinheiro novo, né? Sim. Não, cara, eu não quero saber do teu caixa, eu quero saber do dinheiro novo que eu vou fazer com você. Se você vende mais, o caixa tá apertado, deixa o caixa melhorar, Uhum. e aí eu entro. Aí a minha pergunta é, mas você vai esperar ter caixa para entrar ou você vai entrar para ter caixa? Uhum. Eu tenho a mentalidade que eu vou entrar para ter caixa, é enxergar além do que ver. Sim. A mentalidade de vou esperar ter caixa para fazer esse investimento é você olhar apenas o que você tá vendo. É o lado da coragem, né? Do É. empreendedor Da coragem. ter coragem de Boa. jogar pra frente. Jogar o chapéu do outro lado e acreditar que aquilo vai dar certo, né? Cara, e aí? Aí o ecossistema, É do vamos lá. ecossistema. Exatamente isso que eu ia puxar. Aí, primeiro movimento foi, a gente tinha Perfect Pay e a Vega Checkout já. A Vega Checkout era a CloudFox. Aí na legal. pandemia deu aquele problema, aí dali em diante não tracionou mais direito. 2023, o sócio que era da CloudFox resolveu, cara, sair da operação. Plantar Falou, cara, bandeira no sertão. não, cara, eu quero voltar para vender no mercado, eu quero parar de gate, é muito complicado isso aqui, negócio de chargeback, não sei o que lá, não Deve quero tá mais trabalhar com isso aqui não. Esse aí deve estar revendido. Aí, então, vamos lá. Sei lá. Aí, beleza. Aí a gente comprou a parte dele, aí foi quando a gente teve o primeiro grande problema com choque de cultura. Apesar de ser empresa praticamente funcionava junto, no mesmo escritório, eles funcionavam lá também, mas como ele administrava a empresa era diferente de como a gente administrava. E a gente já quis botar o nosso formato já de cara. E aí metade da empresa espanou de, 2 meses. Metade da empresa pediu demissão. Normal. Aí a gente teve que remodelar a empresa, reajustar e tal. Cara, natural. Ali a gente aprendeu que, cara, não é tanto assim, né? Não vamos implicar o nosso, tem que ser mais aos poucos e tal. Ali a gente realmente aprendeu a comprar. Mas aí eu acho que ali inclusive foi
o maior erro que eu falo assim nessa jornada de empreendedor foi esse aí, porque a gente comprou essa empresa sem fazer no compete com o que a gente comprou, porque a gente acreditou, cara. O cara ficou, pô, 3 anos sócio e tal, então é uma coisa que, cara, ele realmente tá falando a verdade, vai sair e tal. Aí quando ele saiu, 3 meses depois ele lançou uma outra plataforma com outro cara do mercado aí. Mas cada um é de um jeito, a gente até falou com ele, pô, cara, tu falou que ia sair do mercado e tal. Ele, cara, me ofereceram muito dinheiro e tal, então. Beleza, você tá vendendo princípios, né? Mas, beleza. Também não tem muita porta fechada também, mas é aquela história de confiar em fazer uma sociedade nunca mais. Mas ali eu aprendi, cara, tem que fazer o no compete, eu acho que a principal aprendizagem é essa, a gente tem que aprender com a jornada e pô, não tem erro, é tudo aprendizagem no caminho. E beleza, fizemos, também aprendi a questão da cultura da empresa, que a gente também não podia ser tão pesado. Aí na próxima aquisição foi a Monetize, que apareceu como oportunidade. Pô, e Monetize foi aquela plataforma que eu vendi lá 100 mil por dia, todos os dias do ano. Aí quando a gente lançou a plataforma, o pessoal da equipe falou assim, a gente vai comprar a Monetize. Eu falei, cara, impossível, cara, esquece isso. Aí, pô, a gente chegou, fez um movimento de falar assim, cara, eu vou entrar com um movimento diferente do mercado, de fazer o nosso cliente vender mais, mostrando como vender, ajudando ele com nossos recursos e ferramentas. E, cara, deu tanto certo que a gente depois virou o jogo e fomos para a aquisição da que era nosso espelho, né, na época. A gente hoje é sócio, fez uma fusão no final das contas, né? O sócio continua lá, que é o Márcio Mota. Mas, cara, foi bem legal. Eles tinham tecnologias que a gente não tinha, e a gente tinha coisa para agregar também ali na operação deles, então acabou sendo bom o formato. E aí ali a gente já foi mais devagar, né? A gente, logicamente, teve coisa que a gente, para redução de custo, para tudo mais, a gente juntou. Com a Monetize? Então, até pela minha experiência de tudo que aconteceu, eu acho que um bom prazo de fusão, assim, de empresa, de aquisição, fusão, é 1 ano. Entre o primeiro, o negócio que você dá ali até o valor e tal, mas você vai pagando durante 1 ano até você fazer o êxito total de todos os sócios e tudo mais. Porque aparecem Kinder Ovos no caminho, né? Aparecem aquelas surpresinhas. Por fora é lindinho, mas por dentro tem umas surpresas. Sempre aparece. Não que seja maldade da pessoa, mas porque não levantou e não deu para ver no caminho. E aí a gente vai ajustando o valor que foi acordado com o valor que muda um pouco. E aí vai fazendo os acertos até 1 ano. Acho que é o prazo que é legal. Então, para mim, a experiência boa foi 1 ano com a gente. Que legal. E aí depois, já junto com a Monetize, apareceu a Plug and Pay, que é o banco digital, que a gente está em produção desde lá aqui para conseguir soltar no mercado. Vai ser basicamente uma concorrente aí, Conta Simples, PagCorp, mais para a galera que tem equipe de escala e que precisa criar cartões virtuais. Legal. E também já fez aquisição ali do Afiliados Brasil, que foi o evento nosso do mercado. O Afiliados Brasil ele ia ser vendido para outra empresa de fora. E aí, quando ele ia ser vendido para uma empresa de bet, na época, a empresa ia mudar totalmente o formato do Afiliados Brasil. E aí os donos chegaram para a gente e falaram assim, cara, se vocês pagarem a mesma... Eu não queria que o evento mudasse, eu queria que o evento continuasse um evento do mercado e tudo mais. Ainda mais que tinha aquela ligação emocional e tal, né? E aí, vocês nasceram no Afiliados Brasil, fizeram a sociedade, eles sabiam a nossa história. Vocês fizeram a sociedade no Afiliados Brasil, nasceram no Afiliados Brasil com a Perfect Pay, vieram crescendo com a gente, cara, eu acho que pode ser interessante vocês pegarem para manter o formato que é do Afiliados Brasil hoje. Pelo menos mudar um pouco, mas isso é o formato teu. Mas se você quiser botar o nome de vocês, bota, mas eu acho que tem que continuar um evento do mercado. E aí a gente entrou no mercado com o preço que eles tinham recebido de oferta de fora, e aí a gente já entrou nessa jornada com eles aí. E aí de lá para cá a gente veio entrando em outras empresas mais como investidor, né? Anjo, no final das contas, de algumas empresas que estão surgindo ainda. Investidor mesmo, advisor, mais que eu fico na operação ali para conseguir fazer elas alavancarem. Algumas empresas do mercado que fazem, que montam esse ecossistema aí no final das contas, que hoje são 14 empresas aí no mercado. Muito legal. Tem 3 ou 4 empresas aí que são apoio, são empresas lá fora para conseguir fazer o tráfego internacional, fazer a venda internacional, né? Que a gente vai começar agora mais forte, já está vendendo, mas vai lançar para o mercado. Não, Monetize mesmo? Brasil, as duas, Monetize e Perfect Pay. Já faz internacional? Já faz internacional. Legal. E aí, já tá funcionando hoje, mas a gente não lançou totalmente no mercado. A galera tá cobrando a gente aqui, cara, lança, libera. Mas a gente tá num processo de ganhar a confiança do gateway e tal. Beta, né? Tem que... Tá no beta. Mas é confiança do gateway até. A gente também não pode soltar a manada sem relacionamento. Então é a história de criar relacionamento, a gente também precisa criar relacionamento. Se tiver chargeback muito alto, aí ele já bloqueia a gente, dá problema. Então a gente tem que ir devagar. Ele tá no namoro. Tá no namoro ali.
Tô conhecendo a galera. Isso aí. E aí, tem 2 empresas de importação, que a gente importa produto nosso, aí uma para importar, outra para vender para outra empresa, aí a gente vai jogando vai criando Legal. empresa também para diminuir custo, né, para melhorar a nossa Pra operação. apoiar também, né? Pra apoiar a operação e diminuir custo. Mas do ecossistema principal e acho que qualquer infoproduto consegue fazer um ecossistema em cima do infoproduto dele. É só você pensar, cara, o que o meu cliente precisa mais que hoje eu não ofereço no meu produto? Todas Vocês as estão tuas nesse movimento. empresas servem o mesmo cliente, né? Serve o mesmo perfil de cliente ideal, isso. Tem que ser, porque qual é o erro que eu vejo de muita gente no ecossistema quando pensa em ecossistema? A pessoa, ela tem lá uma vertical e ela vai para uma outra vertical que não tem nada a ver. Sim. Aí você desvia o Que foco. foi quando eu abri o restaurante. Que ali a gente fez, cara, esquece esse negócio de restaurante, pelo amor de Deus, eu vou ganhar micharia aqui, o que eu posso ganhar no digital, tá louco? Vou largar esse negócio de restaurante aí. E não, nem o mesmo cliente. Não é nem o mesmo cliente, a gente fica louco, porque tem que montar uma equipe à parte, fazer todo um processo de venda diferente, todo um processo de marketing diferente, cultura lidar com diferente, tudo funcionário, mais. com um nível de consciência menor. Então, nesse formato, a gente conseguiu, cara, beleza, meu cliente está reclamando do banco. Cara, mas qual que é a reclamação dele? Ah, isso. Pô, então eu consigo Será que eu fazer uma consigo? ferramenta para É, conseguir atender essas dores aí, eu vou entrar nessa brecha do mercado aí. Então, eu consigo, ouvindo o cliente, vendo quais são as dores que ele tem em volta também e dando soluções tu para me ele. falou que tu vai ter cartão, gostei, porque tem uma aí que nem me responde. Nossa, meu Deus do Tô céu. revoltado. Então, aí a gente já vai pegar essa E pegada aí eu nossa quero de patrocinar, suporte, tô igual o tentando- nosso e tudo mais. Falei, cara, teu público tá lá, teu público de empresário, tem empresa. Cara, me patrocina. Não quis, nem me respondeu. E também parou de me responder. Parou de me responder. Quando você lançar, a gente vai A gente vai conversar. querer. Boa. Porque eu preciso, pô. Então, Assim, cartão, eu E preciso ter já é cartão. uma IP, tem 120 IPs regulamentadas no Banco Central, instituição de pagamento. E a gente já comprou uma IP já regulamentada, bonitinho e tal. Então, assim, legal. a gente é uma das 120 empresas no Brasil. Só de comprar ela e realmente a gente rodar ela, ela já tem um valuation multiplicado Tô por... te falando, que tem dinheiro pra cacete. Então. Cara, você comprou essa, comprou a Filiais Brasil, comprou o Moneti, tem dinheiro pra Não, tem cacete. 14 empresas. Já. 14 empresas. Loucura. É loucura. É loucurinha. É. Aí, lembra aquilo que eu falei que a pessoa tem que ser coerente? Então. Então, é caos, pô. É É caos. Coerência. Eu teve um outro podcast que a gente fez aqui até com o Guerra, que a gente falou uma frase que era: o risco paga caro. Uhum. Isso, cara. Sim. É. Quando você tá com. Quanto mais risco você corre, mais caro Uhum. aquilo paga. Não tem a ver com você trabalhar com bet. E tem o outro lado também, né? negócio. O mercado hoje, sei lá, vamos dizer que o mercado, o mercado quando eu comecei no mercado, sei lá, era essa pontinha aqui, ó, só esse redondinho de baixo aqui. Aham. Aí o mercado foi crescendo, virou um prato de sobremesa. Hoje, de repente, o mercado é um prato de jantar. Pô, daqui a pouco o mercado tá uma mesa. E eu tô crescendo no mercado todo junto, com várias ferramentas. Então eu tô fazendo um crescimento meio que lateralizado em tudo, não tô fazendo um crescimento numa só. E também isso dilui muito o risco, porque Aham. eu não tô com risco só de uma plataforma, cara, uma plataforma pode crescer, descer. Cara, se ela crescer e descer hoje, eu tô tranquilo porque tem outra que tá aqui rampando também. Se você precisar de caixa, você tem uma empresa, você pode vender. Eu se tu consigo, quiser. eu posso vender uma empresa, eu posso, não sei, fazer algum movimento qualquer ali, ou ajustar o movimento para todas crescerem também, ou enquanto essa aqui ainda tá precisando de repente um fôlego, eu consigo ajustar com outras e ir trabalhando. Cara, Que os seus concorrentes não sensacional, conseguem. Sensacional. E se você tiver um produto só, não consegue. Eu acho que é um erro, que tem uma fala no mercado que foca numa coisa só, né, e tal. Cara, eu não sou tão fã disso, porque ter um plano B é Acho que sempre de início importante. tudo bem. É, do Tipo, início, até uns 100 mil por mês, eu acho que. sim. Cara, o cara tem que focar ali. Mas depois disso. Tipo. Mas você tem que pelo menos um enxergar... order bump, né? Sei Eu lá. acho, na minha opinião, tem um momento pra você mudar o teu olho. Esse dia eu tava até conversando com o Matuto, ele me trouxe uma situação, eu falei, cara, mas a pessoa tá querendo ir pra cá, se ela nem consolidou aqui ainda, Uhum. É foda. sabe? Cara, Sim. tipo assim, eu tenho uma É o empresa momento aqui certo. e aí eu vou fazer sites. Cara, calma, é outro Sim. jogo. Foca aqui antes. Sim, sim. Quando aqui tiver consolidado com o processo minimamente, cara, aí você olha pra cá, porque é um ecossistema.
Mas não tem como eu olhar para uma outra coisa se eu não Sendo que a primeira nem se eu tá não consolidada. consertei uma coisa ainda. Então vocês foram comprando coisas depois, mas a Perfect Pay estava Tava consolidada, consolidada, andando tá, isso e aí. tudo mais, entendeu? Então acho que não é o que tu faz ou deixa é o timing que você faz isso. Uhum. A questão toda não é é o timing que a galera erra. Tipo assim, quer criar um novo bebê quando o bebê ainda nem tá adulto ainda. É um bebê ainda que tá engateando, vou criar o outro bebê. Vai dar merda, pô. Sim. Mas quando você tem aqui um adulto já, agora é o momento de olhar para outros bebês. Sim. Aí você começa a proliferar. Isso aí. Até E aí- porque isso aqui dá suporte para Isso aí. todo o resto, né? Eu ainda tô muito na operação da Perfect Pay. Sim, devo sair. Não tá consolidado. Tem que sair um pouco mais. Até código você faz ainda. Código eu faço ainda também. Tipo, o Pixel ainda tá na minha gestão, o Pixel da Perfect Pay. Por quê? Cara, eu quero manter qualidade máxima no Pixel. E eu fui do mercado, eu sei quanto é importante um Pixel. Eu não sei se eu vou conseguir passar essa visão para um dev. Uhum. Cara, não pode ter um erro aqui nesse negócio. Porque se tiver erro, a gente vai ter reclamação, o cliente pode sair, de um dia pro outro ele vai sair, nem vai falar nada. Então, Uhum. cara, aquilo ali ainda é uma coisa que eu sou o cara responsável por ali. Já tem teste unitário, tem de tudo que poderia passar para alguém, mas eu não passo. Eu não passo porque eu sei que aquilo ali é crítico. Mas é a única coisa assim que eu sou mais, é a única que eu desenvolvo diretamente, tá ali no Pixel. E logicamente eu fico um pouco no pull request, avaliação de código e tal, que eu deveria sair para conseguir ter esse. Hoje eu acabo sendo um gargalo da operação de crescimento. Tradicional, né? Eu assumo. Eu assumo totalmente, porque eu acho que a maioria das empresas, eu vejo história do Google, vejo história da Amazon, de todo mundo, eles no início da operação também foram assim, cara, o Google mesmo fala, cara, eu analisava todo o código que ia pro ar, se eu mudasse de cor, eu tava analisando o código. Até que alguém chegou à consultoria e falou, cara, você é o gargalo, cara, você tem que sair desse negócio aqui, se você continuar aqui, acabou a empresa. Aí ele saiu, o negócio decolou. É muito bonita a história, mas na prática não é tão simples assim. É bonita, mas a coragem de fazer isso. Não é só coragem, a gente tem que ter toda a maturidade de equipe, né? Uma coisa que a gente fala de Aham. cultura e tal. É trazer uma pessoa boa para estar dentro da equipe, para me substituir mesmo, Custa caro. não só custa caro, mas é um choque para a própria equipe. Porque quem está na equipe espera crescer. Aham, Então você tem um choque interno que você tem que ir mudando essa cultura interna da empresa é toda. pra aquela, conseguir fazer um é a movimento. dor de todo empresário, né? Em que momento, e se eu trouxer alguém, mas aqui É. que tá dentro não tá preparado. Mas é até um livro que o Matuta apresentou lá, que é o The Billionaire Code Decoded. Cara, legal. baixa esse livro, cara. São 10, 11, sei lá, É um 12 e-book, páginas. né? É um e-book. É. Mas 12 páginas que Do Alex Schaffer, muito bom. ele fala da jornada do empreendedor ali, do crescimento dele. E quando ele foi falando no palco, eu falei, cara, já passei por isso. Cara, eu tô aí. Tá nessa Na fase. palestra, né? E aí a gente É, vai vendo que é uma situação, cara, beleza, você pode até rampar a empresa e faturar milhões muito grande e tal. Você fala assim, cara, eu nunca imaginava que ia chegar a esse ponto. Mas quando você olhar para tua operação e falar assim, cara, eu tô acho que 3 passos atrás, porque eu tenho que voltar aqui para conseguir voltar a crescer, senão tu vai cair de novo. Então você faz até um movimento gigante, mas você vai cair de novo porque tu não tá estruturado para continuar Verdade. crescendo. Cara, falando da palestra, eu saí muito satisfeito do Encontro Acelerado, sabia? Foi muito bom. Eu falei, cara, eu acredito que a gente conseguiu gerar valor pra galera que Cara, tava ali. sensacional, cara. E não sensacional. foi, tipo assim, aquele... Porque a gente tinha um propósito de vender o Roy Sales ali, mas Uhum. acredito que as palestras ali trouxeram muita consciência de empresário mesmo pra galera. Fiquei bem feliz com o resultado depois. O pessoal elogiou bastante. E a estrutura que vocês fizeram foi uma jornada mesmo, levando a gente a ir desde o iniciozinho da operação até o caminho para onde a gente deve ir, né? Eu acho que é bem legal. Olhar de futuro mesmo. Achei bem. Realmente foi um dos eventos mais bem estruturados que eu já vi, sinceramente. Que legal. Que você nem ficou na imersão, Nem pô. fiquei na imersão toda, Na né? imersão a gente fez chover, né, Yuri? Eu fiquei no primeiro dia só, né? Na imersão. Então, Mas na Demora, imersão no a gente vendeu muito, cara. Na última coisa, não tem a última que tu Aham. sobe todos os Foi todo aceleradores mundo do lá palco, fazendo. Imagina. E aí eu olhar pro lado, não tinha Pô, mas ninguém vocês ali. são vendedor. Se não vendesse também, vai ter alguma coisa errada. Mano, tinha Tem uns caso gatos ferreiro, pingados. de ferro, né? Aí na hora que o Yuri precisava perguntar pra galera no... Não que tinha tava- ninguém. Na tava verdade, na hora sentada. que eu ia perguntar, levantou 2 e foi pra mesa. É, então. Quem faltava foi lá comprar. Foi muito, Muito, bom. muito Cara, bom. satisfeito. Muito bom. Satisfeito. Muito. Zanetti, onde que a galera pode e deve te encontrar? E, cara, fala um pouco de como você pode ajudar também a galera que tá ali assistindo a gente. Cara, principal forma de falar comigo, obrigado aí novamente pela oportunidade aqui de contar a história, acho que é bem interessante. A gente conta números aqui, como eu falei, números grandes aqui, não é pra gente se gabar, e cara, eu não tenho ego nenhum. Cara, ele até falou no início do podcast, né, que eu tô com um Mustang novo lá, né, mas eu mesmo nunca soltei esse Mustang novo na internet, tipo, eu tô com um mês com ele lá.
Mas porque, cara, não é isso que eu acho que, sabe, eu construo tudo para minha família, para criar uma condição melhor para minha família e, logicamente, para a gente aprender mais, para estar dentro do mercado e, de repente, a gente evoluir como pessoa também, como profissional, né, no final das contas. A gente acaba evoluindo quando está no campo de batalha. E você quer conectar comigo de alguma forma, falar comigo, cara, pode me chamar lá no Instagram. Instagram, principalmente, é onde eu vou responder melhor, Leonardo Zanetti. E é onde você vai poder ver tudo que a gente vai soltando aí pro caminho. Nem tem tanto seguidor, porque não é isso que a gente segue, né? Olha, Low profile. low profile. Não, até tem bastante publicação, porque é dos podcasts que a gente faz, bastante vídeo que a gente faz, mas a gente tá ali realmente para entregar conteúdo, entregar qualidade para você conseguir ter melhor resultado na internet. E, cara, principalmente, eu não sei se a galera aqui é mais quem tá começando, mais high level. Tem os dois. Tem de todos os tipos, né? Mas a galera que tá começando, principalmente, cara, eu tô gravando muito podcast lá, o Matuta foi lá até gravar com a gente. Foi bem legal. E o que eu vejo da galera lá, quando a maioria começou ali pandemia em diante, né? A galera que começou pandemia em diante, são os mais novos, eles têm até mais claro na mente deles isso. E eu vejo que a maior dificuldade que a galera não tem resultado é de não ter tentado um pouco mais. E essa galera que tá lá, eles só estão lá, só foram no podcast, só vai no podcast quem bateu 1 milhão na Perfect Pay. Eles só estão lá porque eles falam toda hora, cara, eu tentei, me isolei no quarto, fiquei 24 horas trabalhando até conseguir. Foi no 15ª tentativa, mas eu consegui. Cara, se você tentar um pouco mais, você vai conseguir. Você lembra aquela história que eu falei de coragem, da meus 5 dias de coragem? Às vezes é 5 dias que tá distanciando você de ser milionário aí, porque uma oferta vai fazer você ficar milionário. E Muito bom. dali em diante, meu irmão, você vai tocando. Então, entra lá em contato no Instagram, que aí a gente já conecta. Se quiser alguma dúvida, pode falar comigo lá tranquilamente. E a gente está com esse conjunto de empresas aí no digital. A ideia principal é fazer você faturar mais todos os dias. Eu acho que essa é a missão que a gente criou, a Perfect Pay, e é que a gente continua com todas as empresas. E a gente quer realmente entender as dores do mercado e conseguir atender todas elas, porque a gente sabe que assim a gente vai conseguir até ter escala, lateralizando e não simplesmente escala numa empresa só. Acho que é o principal foco do ecossistema é esse. Maravilha. Maravilha. Você que está assistindo a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença. Mas antes, vamos dar presente para essa galera, Matuto? Um presente. Cara, o presente que a gente tem pra ti é um diagnóstico comercial 360, aqui para você entender como é que você pode estruturar o teu setor de vendas, seu setor comercial, ou às vezes até os teus processos, caso você seja sozinho, para conseguir vender mais e ter mais lucro sem precisar investir mais em marketing. Então, para ter acesso a esse diagnóstico, o que você precisa fazer é apertar no primeiro link da descrição. Aperta aí, preenche o formulário, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, ou você vai ter a possibilidade de entrar com a nossa equipe em contato com a gente para conseguir agendar o teu diagnóstico comercial. Então aperta no primeiro link da descrição, vai lá e preenche, que eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande valor. Já te mostrar não o quanto mais você pode faturar, mas sobre aquele dinheiro, aquele lucro que já está na tua mesa e que você pode simplesmente levantar a tua mão, estender a tua mão, já ir lá e pegar. Então aperta no primeiro link, preenche o formulário, que a gente se vê lá no diagnóstico. Inclusive, rapidamente, em um mês de full sales, a gente já fez 1 milhão a mais de faturamento. Então, Que isso? isso sem aplicar quase nada, né? Porque foi só algum conteúdo ali que a gente conseguiu pegar e botar na equipe fazer ali, e a equipe treinar um pouquinho mais, já deslanchou. Caraca, legal, ó, cara. que legal. Eu não cara. sabia, não. Por isso que ele foi pro High Sales. Ah, tá A vendo? história do podcast, né? O Matuta foi gravar o podcast lá, e aí, Zanetti... uma contratação, né? Então. Uma Não, contratação precisa contratar uma decente, pessoa. contratar, tranquilo, agenda call com o nosso... Foi É. o Bruno que fez a call com ele. Mandei mensagem pro Bruno. Ô, Bruno, pode vir da aceleração aí que rola, hein? Aí o Bruno vendeu a aceleração e agora o Zanetti tá no nosso produto, no High Sales, Equity, que é o nosso produto, que é um mastermind que a gente não quis fazer só aquele mastermind chato de todo mundo ficar De só entrega. conversando e reúne no final de semana, bora trocar uma ideia e conversar sobre a vida. Não, é um mastermind com entrega. Então, Sim. tem várias mentes de vários níveis, mas tem entrega no produto. Então, a gente quis trazer uma filosofia diferente, porque o mercado tá cansado daqueles masterminds, o pessoal só vai lá e fica conversando e assim vai. Isso aí. Né? Então, hoje ele tá com a gente aí no nosso produto High Sales. Obrigado pelo depoimento, fico muito feliz que a gente tenha Muito gerado legal. isso aí pra você. E você que tá aqui, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Deixa aqui embaixo sugestão de convidado. Quem que você gostaria de ver aqui no podcast? Quem que você acha que faria sentido estar aqui? Né? Também divulga para alguém, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado assim que postar vídeo novo no canal. Toda terça-feira tem podcast Comercial Faixa Preta e toda quinta-feira tem podcast da Full Sales, que é esse podcast aqui,
para agregar na sua vida, seus negócios, seus business. Então, muito obrigado pela sua presença. Um beijo para você, um abraço, uma ótima noite, ótimo dia, ótima tarde. Se cuida aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.